Bem-vindos a mais um episódio do Tomioka Health Podcast, e hoje a conversa é sobre algo que influencia todas as nossas decisões, mesmo quando a gente não percebe. Como separar ciência de opinião, evidência de falácia e verdade de modismo. E para isso eu trouxe um dos nomes mais respeitados no Brasil quando o assunto é pensamento crítico em saúde. E é muito legal ver isso da boca de um cirurgião, né? Porque ortopedia é cirurgia, pronto. Na Austrália eles até brincam, orthopedic surgeon. Quando alguém fala dor lombar, vai no ortopedista, no Brasil eles acham mais estranho. O Léo Costa, que é um pesquisador, doutor, professor e criador do projeto Prática Baseada em Evidências. A gente fala sobre pseudociência, falácias, leitura crítica, sobre como interpretar estudos e também sobre temas sensíveis como menopausa, terapia hormonal e o impacto de más interpretações científicas na vida real. É uma conversa direta, prática, cheia de insights que mudam a forma como você enxerga a saúde. Então, espero que vocês gostem desse episódio do Tomioka Health Podcast. Bom, Léo, obrigado por aceitar o convite. Ô, Renato, eu que agradeço, cara. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Eu tô animadíssimo e eu queria começar aqui pela sua história. Conta um pouquinho, como é que foi como é que você pivotou, né, de fisioterapeuta para virar uma referência hoje no Brasil e até mundial nessa prática baseada em evidências? Né? Ô, Renato, é o seguinte, cara, eu sou um ex-atleta frustrado, então eu tentei ser tenista profissional, passei longe, tá? Mas eu cheguei num nível legal. E aí aquela história de vários fisioterapeutas do esporte, né, cara? Viveu tanto do lado de um fisioterapeuta que depois decidiu ser um. Então eu fiz minha graduação em fisioterapia na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que eu tenho um baita orgulho de estar lá, de vir de lá. E fiz um curso de 5 anos integral, uma formação muito bem feita. Fui direto atender pacientes. Só que eu sempre tive vontade de mexer com pesquisa também. Eu tinha esse negócio dentro de mim. A Universidade Federal de Minas Gerais, que era do lado da minha casa, abriu a primeira turma de especialização em fisioterapia do esporte. E lá tinham várias pessoas jovens que tinham acabado de voltar do doutorado. O que eu tô chamando de jovem na época? Pessoas com 36 anos com doutorado eram considerados jovens. E eu fui lá para aprender com esses caras. Então, assim, apesar de eu ter aprendido muito sobre fisioterapia esportiva, ortopédica, o que me encantava mesmo era a forma que esses caras pegavam dados científicos e botavam na prática. E ali, quando acabou essa especialização, eu falei assim, eu quero fazer mestrado e doutorado. Eu achava que eu tinha uma didática boa nos trabalhos ali da faculdade e tudo. E não tinha mestrado e doutorado na minha área. Era muito louco isso, cara. Quantos anos você tinha, Léo? Eu tinha 20 e poucos, 23, 24 anos, tá? Ou seja, isso já se vão 26 anos que isso aconteceu. Ou você ia para a área de educação, ou você ia para a área de saúde pública, ou você ia para a educação física. Aí eu fui para a educação física. Eu fiz meu mestrado em ciências do esporte na UFMG. E lá eu trabalhei com atletas de overtraining. Foi muito legal, foi muito bom. Eu tive colaboração internacional e tal. Então, assim, eu vi que ali era a minha pegada. Eu fiz meu mestrado, eu fiz um concurso para não passar na PUC de Minas e passei. Eu fui a pessoa mais jovem da PUC de Minas a passar no concurso. Eu entrei direto via concurso. E aí eu tinha aquelas dificuldades, né? Eu tinha que me vestir como um homem mais velho para as pessoas me respeitarem. Eu passei com 24 anos, eu passei no concurso da PUC. E lá eu fiquei por 6, 7 anos, e eu amei trabalhar lá. E eu queria fazer alguma coisa de clínica. E aí a educação física já não me servia mais. E ainda não tinha programas de mestrado, doutorado em fisioterapia ou doutorados que eu conseguia aplicar clinicamente as minhas coisas. E aí eu fui para a Universidade de Sydney, na Austrália. E teve toda a jornada de doutorado no exterior, essas coisas todas. A faculdade já tinha uma conexão com o Sydney? Não tinha nada. Eu tinha um amigo que estava fazendo doutorado lá. Essa era a minha história com o Sydney. E o orientador desse cara, do Paulo Ferreira, um grande amigo meu, ele estava despontando como uma das maiores autoridades em dor lombar no mundo. Ele estava. Hoje ele é o maior cientista de dor de coluna do planeta Terra, mas assim, milhões de anos-luz à frente do segundo colocado. Ele é fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta. Dos 10 maiores pesquisadores em dor lombar do mundo, 8 são fisioterapeutas. Tá? Que nem número de publicações. Eu fui lá visitar o Paulo. Esse cara pediu para eu apresentar o meu mestrado numa reunião científica do grupo dele e ele falou, cara, se você quiser vir, eu te ajudo. Eu pedi bolsa, tem todo o processo, faz prova de inglês, faz não sei o que lá e tal. Eu consegui bolsa e tal e em agosto de 2005 eu fui. O que é esse lugar? Lá é o Centro de Fisioterapia Baseada em Evidências. E aí, assim, eu aproveitei tudo, né? Gringo no exterior, né? Eu assisti às aulas da graduação e aí eu vi um cara que chama Rob Herbert,
que é o cara que é o David Sackett da fisioterapia. Para quem não sabe quem que é o David Sackett foi o cara que inventou a medicina baseada em evidências, o modelo de medicina baseada em evidências. O David Sackett da fisioterapia chama Rob Herbert. E eu fui assistir as aulas dele de PBE na graduação de fisio no primeiro período. Uau. Eu falei, cara, os caras ensinam isso no primeiro período. Ninguém sabe isso lá no Brasil, ninguém sabe. E tudo lá era um ambiente muito do questionamento, do ceticismo. Artigos publicados na Spine, eu olhava, olha que coisa boa, que legal. Aí os caras falavam assim, eu não acredito nesses resultados. Eu olhava e falava, como assim você não acredita? Tá publicado na Spine. Reflexão eu via que eu era um cara cético, mas eu era neném ali perto dos caras. Apesar de estar publicado, ele questiona. E, cara, eu naturalmente fui elevando meu nível de ceticismo, assim, num nível muito alto. Eu fiz meu doutorado na área de dor de coluna, então eu fiz uma série de estudos. Eu publiquei 9 artigos no meu doutorado. Então eu fiz ensaios clínicos, eu fiz revisões temáticas, eu fiz estudos de validação de instrumentos aqui no Brasil. E eu fui muito bem no meu doutorado. E a sua tese foi? A minha tese foi na área de exercício de controle motor para dor lombar. O que aqui no Brasil, na época, a gente chamava de exercício de estabilização. Estabilizar o core. Essa época que todo mundo falava de transverso abdominal, oblíquo. O Pilates meio que veio nessa carona toda. E nós fizemos o primeiro ensaio clínico que comparava exercício de estabilização. Na época, a gente chamava de estabilização ainda. Quando eu fui publicar, a gente já mudou o nome, era exercício de controle motor. Versus placebo para dor de coluna. Então, foi o primeiro ensaio clínico de placebo para essa condição. E uma dúvida, como é que é um placebo nesse estudo? A gente usava ultrassom e ondas curtas desligado. Então, os pacientes eram convidados a fazer fisioterapia. Um grupo fazia fisioterapia mesmo, só baseado nesse modelo de exercício de controle motor. E o outro eram ultrassom e ondas curtas desligado. Para entrar nesse estudo, o cara nunca podia ter feito esses equipamentos na vida, porque ele não podia saber distinguir. Sim. O legal desse estudo é que a gente mediu o cegamento nos 2 grupos e 85% dos pacientes nos 2 grupos achavam que estavam num tratamento de verdade. Então, a gente mediu o cegamento, a gente conseguiu fazer isso. E ali dentro, e a gente desafiou uma teoria que hoje eu olho em retrospectiva assim, muita desse raciocínio que até hoje existe, era baseado em biomecânica. A gente tem um músculo transverso abdominal, que é um músculo maravilhoso, ele sai ali da linha alba do umbigo, ele vai até na vértebra, e é muito louco. Antes de qualquer movimento que você vai fazer do seu corpo, o transverso abdominal ele contrai alguns milissegundos antes. E a ideia por trás disso é que ele estabiliza a sua coluna, para ter um movimento de motor primário. Eu vou abaixar para pegar uma coisa aqui no chão. Antes de eu dar o controle para o meu abdominal me jogar para baixo, o transverso já entra e estabiliza. Em pacientes com dor lombar, essa ativação ela é retardada. E mesmo quando o paciente melhora da dor lombar, essa ativação não volta para o normal. Então é uma questão de timing. Olha que legal, nós fizemos o estudo, o grupo intervenção foi melhor do que o grupo placebo, porém, na hora que a gente mediu o timing por ultrassom de imagem, o timing não mudou. Então, a gente questionou na época se era por causa dessa contração que esses pacientes se perpetuavam em cronicidade. E aí eu fui orientado por um cara que chama Lorimer Moseley, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, neurocientistas de dor. Ele falou assim, pode ser que esses pacientes melhoraram simplesmente porque a gente ativa áreas no cérebro de controle de dor. Porque até ali, cara, a gente achava que dor era uma coisa meio que medular. Ninguém falava sobre isso. E a gente começou a perceber que todos os exercícios atencionais, que geram muita atenção mesmo, o paciente tem que estar focado para conseguir fazer, ele melhora a dor. E eu não acho que o meu estudo foi um precursor nisso, mas ele foi um de vários estudos que a gente começou a desafiar se o negócio era biomecânico ou se ele era simplesmente supratentorial. Então, quando você pensa em meditação, vamos sair do exercício, e você fala mindfulness, melhora a dor crônica, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa no seu cérebro que ele está reinterpretando os sinais. Nós fizemos um ensaio clínico aqui no Brasil de hipnose clínica para dor lombar, com resultados fantásticos. Eu não tô falando de hipnose de comer cebola achando que é maçã, não, tá? Mas existem várias outras, e isso pode explicar diversas outras situações de dor nociplástica mesmo, que é uma dor muito mais do problema no cérebro, não tem nada lá embaixo que justificaria essa dor. E o meu doutorado foi um dos vários que questionou se o negócio era puramente biomecânico ou não.
Me frustra muito que eu publiquei esse artigo em 2009, nós estamos aqui quase em 2026, e amanhã vai sentar um físio aqui e vai falar que é biomecânica. Entendeu? Amanhã. Então, assim, eu contei pra você aqui no bastidor, né? Eu faço crossfit. A palavra que você mais ouve no crossfit é contrai o core, contrai a barriga, contrai não sei o quê. E a gente criou uma geração de pessoas, que eu brinco, de barriga chupada. O cara fica contraindo voluntariamente músculos que ele não deveria contrair. Concorda? Porque não é essa a ideia. Você não deveria ficar hipervigilante de exercício. Mas durante a execução de exercícios vigorosos, talvez seja uma boa ideia fazer isso. Então, assim, a base central do meu doutorado foi essa. Mas teve outras coisas ao redor disso. Então, assim, eu tive que fazer curso de ultrassom. Eu tive que ir para a escola de radiologia para aprender ultrassom de imagem em tempo real com esses caras. Foi muito legal. E, assim, isso em Sydney é muito mais fácil do que no Brasil. Entendeu? Aqui no Brasil, o meu doutorado ele seria considerado um erro ético no Conselho Jornal de Medicina. Porque quem fez os ultrassons fui eu, quem fez tudo fui eu. Sim. Eu fui guiado por um radiologista. Mas assim, sabe essa coisa nós não estamos preocupados qual é a sua formação, mas sim, nós queremos resolver um problema. E para resolver esse problema, eu tenho que fazer esses experimentos. Então, dane-se da sua formação, nós vamos fazer. Entendeu? Quanto tempo você ficou lá, Léo? Eu fiquei 4 anos e meio. Era para ser 4. No meio do caminho, a minha esposa entrou no doutorado. E aí eu tive que ficar mais um pouquinho por causa dela. Você já foi casado? Você estava casado já? Eu casei quase na porta do avião. Eu casei para ir. Eu namorava com uma menina muito legal, a Lu, que é minha esposa até hoje, só pra deixar claro. E a maior incentivadora da minha carreira. E a Lu foi para ser esposa do Léo e talvez tentar um mestrado. E, na verdade, a Lu foi direto pro doutorado, publicou um artigo no British Medical Journal, ela foi super bem. Ela é físio também? Ela é físio, mas a Lu fez todo o doutorado dela na parte de prognóstico de dor lombar. Foi bem de epidemiologia mesmo. O meu é epidemiologia, mas é uma coisa ainda, na época, era muito voltada para a fisioterapia mesmo, reabilitação de pacientes mesmo. A Lu não, a Lu fez um coorte gigantesco lá e publicou numa revista imensa. Ô, Léo, se você pudesse hoje entrar num Uber em 30 segundos, como que você explicaria o que é a prática baseada em evidências? É você tomar decisões clínicas, é cuidar bem de pacientes, utilizando evidências clínicas de alta qualidade. Não é qualquer artigo, não é qualquer coisa. Eu tenho mais alguns segundos, né? Porém, o profissional de saúde tem que ser muito bem treinado. E ele tem que individualizar o cuidado dele para cada paciente que bater na porta dele. Acho que é essa a melhor definição que eu conheço de prática baseada em evidências. E depois a gente vai voltar nisso, mas eu entendo que... Quantos artigos você tem publicados no PubMed? 201. 201 artigos. Bom, quem é médico, quem trabalha com saúde sabe como isso é difícil. Mas você é uma figura um pouco diferente, né? Porque você talvez percebeu que não bastava fazer ciência... Mas você tinha talvez essa missão de combater a pseudociência. Quando que veio isso? Veio ali, isso é muito doido. Quando eu voltei da Austrália em 2010, eu odiava a rede social. Eu achava a rede social coisa de babaca. Já mim, tinha Instagram nessa época? Tinha Orkut, sim. Essas coisas. Eu falava, que bando de imbecil que tá nesse lugar expondo a sua própria vida e tal. Como eu fiz muitos amigos na Austrália, a minha esposa me forçou a abrir um Facebook e o meu critério de entrada no meu Facebook era assim, essa pessoa tem que ter sentado num bar comigo, tomado um café, tomado uma Coca-Cola, alguma coisa. Ele tem que ser meu amigo. E ali naquele Instagram ali, a gente ficava fazendo coisa, eu até gostava, o Instagram no Facebook, era foto de família. Quando eu publicava algum artigo, um amigo meu publicava, a gente batia papo. Só que ali começou a virar um território de discussão científica. Porque era tudo amigo meu. Mais pra frente, eu comecei a abrir. Eu comecei a abrir um pouco esse Facebook. E eu comecei a perceber na fisioterapia muita pseudociência. Muita pseudociência. Então eu comecei a fazer conteúdos disso. E aí eu comecei a ficar popular pelos bons e maus motivos dentro da profissão, que eu não pensava 2 vezes. Hoje eu faria diferente. Mas na época, molecão, eu era muito ácido. Eu botava o dedo e falava assim, isso aqui é coisa de pilantra. Hoje eu não acho que é isso, não. Eu não acho que a pessoa usar pseudociência, muitos usam de forma inconsciente. Eles não sabem o que está fazendo. Né? Eu não acho que todos são charlatões. Aliás, eu acho que a minoria é. Acho que a minoria é. Mas eu tratei todos como se fossem na época. Eu tenho que assumir esse erro. Eu já pedi esse perdão para os meus amigos. E aí eu vim crescendo.
E eu era muito mal visto disso dentro da minha universidade. Nesse mesmo tempo, Renato, eu fui coordenador de um programa de mestrado e doutorado por 13 anos. Então, assim, eu cheguei a ser assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade do Estado de São Paulo, tem um curso de medicina muito bom. Então, assim, eu trabalhava numa área muito forte, eu estava publicando muito, mas eu não achava que era legal ficar falando de ciência só dentro da universidade. Porque é muito fácil dar uma aula de prática baseada em evidências, ou de PBE, ou de qualquer outra coisa, para 20 pessoas que estão se formando como cientistas. Todo mundo vai concordar comigo. Então, assim, eu comecei a ir para congresso e eu sempre deixava... A minha missão era falar assim, se eu deixar as pessoas desconfortáveis, eu fiz meu papel. Mas eu comecei a calibrar o jeito. Eu não quero que elas saiam com raiva de mim, mas eu quero que elas pensem sobre as práticas que elas estão fazendo. Dá uma provocada. Eu dou uma provocada. Agora eu até abro minhas palestras assim. Falo, olha, talvez você vai se sentir um pouco desconfortável com o que eu vou te falar, mas é exatamente essa a minha intenção. Então não leva a mal, não. Então eu vou te dar um monte de exemplo aqui, e aí depois você leva para casa e vê o que você quer fazer. Então, assim, vou dar um exemplo bobo. Eu fiz um conjunto de estudos sobre kinesiotaping, aqueles esparadrapos coloridos que atletas fazem. Para mim era claro que aquilo era pseudociência. Eu olhava para a plausibilidade biológica daquilo e via. Eu vi os artigos, eram péssimos. Eu falei, então nós vamos fazer bons artigos sobre o assunto. Então, nós pedimos verba para a FAPESP, nós conduzimos 2, 3 ensaios clínicos, depois nós publicamos algumas revisões temáticas. Nós fomos capa da Folha de São Paulo uma vez, foi muito legal. O Balotelli fez um gol da Itália e ele tira a camisa e tinha 3 fitas de kinesiotape assim. E eles tinham uma entrevista que eles fizeram comigo que eles não publicaram. Eles chamavam aquilo de pauta fria. Aí saiu a foto do Balotelli escrito assim: pesquisadores brasileiros afirmam que kinesiotape é placebo para dor lombar. E mostrava as costas do Balotelli na capa da Folha. Aí meus amigos me ligaram e falaram assim: a entrevista do kinesiotape saiu. E aí foi uma folha mesmo de jornal inteira falando sobre aquilo. Aquilo ali explodiu, assim, o interesse sobre o assunto, aí rede social e tal, e aí canal de YouTube, gente que queria treta, e eu fui alimentando esses caras de informação e sempre falando, olha, para a dor lombar, nós fizemos todos os estudos possíveis e imaginários, não encontramos nada e paramos de investigar esse assunto. Na época, a gente era caçado na rua por fisioterapeuta raivoso comigo, denúncia no conselho. Eu falava, cara, eu só fiz uma pesquisa. Denúncia. Eu tenho várias denúncias no conselho, nunca me chamaram lá, mas o presidente do conselho fala que sempre chega, entendeu? Mas eu sempre falei, cara, isso aqui é só um estudo. Isso é só um estudo. Se você quiser continuar, aliás, é um negócio de evidência, né? Você pode atender discordando de um artigo, não tem nenhum problema, né? E daí a minha vida foi crescendo com isso. Aí eu comecei a gostar de rede social. Gostar. E aí tem uma transição importante na minha vida. Ali próximo de 17, 18, eu comecei a ter muito o que a galera chama de hate, cancelamento. E eu tava muito decepcionado com o que tava acontecendo. E a minha esposa um dia, mais uma vez, a Lu virou pra mim e falou assim: cara, a galera não tá entendendo o que você tá falando. Por que você não faz em vídeo? Porque ela fala, em vídeo, os alunos do curso de PBE que eu já fazia, eles falam que você falando é diferente de você escrevendo. E de fato a minha escrita é ácida. Ela falou, talvez o nuance da face, essa coisa professorial e tudo vai dar certo. Aí eu falei, ai, que vergonha, né? Que negócio, tá bom, vamos lá, né? Gravei um vídeo morrendo de vergonha e botei, e a reação foi boa. Aí nós começamos a fazer Instagram. E comecei a fazer. Aí todo mundo falou, nossa, o Léo mudou e tal. Eu falei, não mudei nada. Eu falava a mesma coisa, só que eu acho que no escrito, né? Eu brinco, né? A palavra escrita é diferente da palavra falada. A gente briga até hoje por causa de Bíblia, né? Quer dizer, um texto... que tá lá o texto e a interpretação da Bíblia Sagrada é diferente. Eu aprendi isso, cara. A palavra... Por que tantas pessoas brigam no WhatsApp, né? Porque a gente não liga mais pro amigo e fala, cara, o que eu tô pensando é isso aqui, ó. Aquela frase, ele tiver uma vírgula fora do local, o cara lendo uma entonação errada... Uma exclamação, um ponto seco. Sem querer, você botou na letra maiúscula, o cara acha que você tá xingando. Sim. É um horror isso aí. Eu falei, olha, cara, não é que dá certo esse negócio de vídeo? E eu comecei a fazer vídeo. E aí a coisa começou a escalar num mundo muito legal pra mim. De novo, eu tinha várias objeções dentro da universidade, de colegas. Léo, você é um cara, professor, você é pesquisador nível 1 do CNPq. Eu falei, cara, dane-se isso, cara. Eu queria transferir um pouquinho de fazer as pessoas interpretarem ciência. E também não é dizer o que elas têm que fazer. Eu nunca fiz isso. E aí veio pandemia. Aí na pandemia veio os artigos de Covid. É um prato cheio, né?
Cara, era minha diversão. Eu fazia 3 vídeos por dia. Eu era igual boletim de notícia. Eu falava, cara, olha que legal, todo dia publica. E aí eu caí na real, Renato, que a pesquisa médica não era diferente da pesquisa da fisioterapia. Foi aí que deu clique. Foi aí que deu clique. Eu pedi perdão pros fisioterapeutas. Eu falei, gente, foi mal. Eu achei que o problema era a gente. Não é. Aí eu descobri que na veterinária também tem problema, na odonto tem problema. Na nutrição tem pra caramba, na psicologia. E cada um tem meio que as suas psicoses, as suas pseudociências de estimação. E eu falei, cara, é sério que nós vamos mudar? Eu, assim, fisioterapeuta, nós vamos mudar antibiótico pra uma doença viral? Nunca! Qual que é a plausibilidade, a probabilidade pré-teste disso? Nunca deu certo, não tem como dar certo. Aí ali, cara, eu vim de um Instagram de 35 mil pessoas, que já era grande para um fisioterapeuta falando de ciência, para 150 mil, e hoje eu tava olhando, bateu 460 mil pessoas. Então, assim, eu adoro esse trabalho. Eu adoro esse trabalho e eu vejo... E o meu percentual de hate é isso aqui, ó. As pessoas entenderam a missão. Eu calibrei meu discurso, eu faço a coisa e tal. Então, assim, eu quero que mais profissionais façam isso nas suas respectivas áreas. Eu acho que a pandemia, Léo, ela expôs como a gente é ingênuo, no mínimo ingênuo, ou a gente não sabe nada sobre evidência e ciência, né? Impressionante. Assim, como a gente viu médicos e até, né, entre aspas, famosos, né? Conceituados, falando coisas que, gente... Mas eu tenho uma hipótese nisso. Vamos na hipótese que tá todo mundo honesto. Vocês estão fazendo as coisas de boa fé. Porque eu acho que a maioria tá. Eu fiz um estudo com a professora Luciana Sanglard. Ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós abrimos todos os currículos de odontologia do Brasil. Todos, um a um. A gente foi no Ministério da Educação, pegamos todo mundo, pegamos ementa, olhamos tudo. E falamos assim... O que aqui parece com algo parecido com prática baseada em evidências? Uma disciplina de prática baseada em evidências. O que é a disciplina de prática baseada em evidências? É como interpretar a evidência para usar no paciente. Não fazer ciência. Não é TCC, não é metodologia, não é estatística, não tem nada disso. 3% dos currículos tem algo parecido. 3%. Não existe nenhuma razão para a medicina ser diferente ou para a fisioterapia ser... Não é. Então, se eu estou chutando que a cada 100 médicos que saem do Brasil, 3 passaram por uma disciplina do qual você não está ensinando sobre pesquisa, mas sim como consumir pesquisa. Sabe? Isso que eu falei do antibiótico aqui, a probabilidade pré-teste, que é uma coisa complexa em princípio, mas a evidência toda anterior nunca na história da ciência deu certo. Por que o estudo 1231 vai dar certo? A gente nem deveria fazer esse estudo. Mas tivemos que fazer. O Luiz Correia, que é talvez o médico mais famoso do Brasil de medicina baseada em evidência, ele fala, eu acho um absurdo a gente fazer um ensaio clínico de azitromicina para Covid. É perda de tempo. Eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, estava todo mundo usando. Então vai ter que fazer, cara. Então, assim, cara, eu acho que tem um problema de formação médica. Então, não é culpa do cara, ele é burro, ele é mal... Não, ele não é mal formado, ele não é burro e ele não é charlatão. Eu tenho usado muito essa frase. Acho que pouquíssimos são. Mas a formação tem. E aí tem uma outra questão emocional, é que durante a pandemia, quando a gente está sob pânico, quando a gente está na fúria de tentar resolver um problema, não é o melhor momento de tomar decisão. Tem uma questão comportamental ali que eu acho que atrapalhou todo mundo, inclusive eu, você. A gente deve ter feito muita bobagem na nossa vida diária. Hoje eu falo assim, por que eu tive tanto medo de correr na rua? As poucas vezes que eu saía, eu falava, vai, faz tão bem. Eu chegava em casa com o bebê em casa, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu sentia culpa de num domingo, às 7 horas da noite, não tinha ninguém na rua, eu saía pra correr. E eu falava assim, hoje eu não teria o mesmo medo. É irracional, né? É probabilístico, errado. Então, assim, eu tô falando de uma coisa muito simples, mas pode ser qualquer outra. Qualquer outro problema. Agora, Léo, como é que você cria, talvez, um hábito mental? Como que você ensinaria a pensar como um cientista? Claro que acho que é muito mais complexo do que uma fala, mas uma dica simples. Vou dar uma dica simples que eu aprendi esse ano com... Eu tô fazendo um tratamento de um transtorno de ansiedade generalizado que eu tive muito sério, mas que essa frase fez muito bem pra mim. O nosso cérebro tem uma capacidade imensa de pensar bobagem.
Então eu vim dirigindo 1h30 pra cá. Na sua cabeça passa muita bobagem. A primeira pergunta que esse cara me ensinou, e que nada mais é do que eu vou falar pra você, é: isso que eu estou pensando é verdade ou é mentira? Eu tô pensando merda ou eu tô pensando... qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá? Eu acho que nós não fomos ensinados na escola de medicina, eu tô chamando medicina um guarda-chuva de todas as áreas da saúde. Qual que é a probabilidade disso ser verdade? Eu acho que antecede ao ceticismo. Não é negacionismo. É falar assim, isso aqui, qual é o racional biológico de eu dar um vermífugo para câncer? Sabe? Diabetes são causadas por vermes. A evidência nunca disse isso. Nunca. Tem um artigo lá que um cara falou que no pâncreas tinha um verme. Pâncreas também, né, produz insulina, então se eu... O cara ligou 2 pontos que não se deveriam se conectar, né? Sabe assim? Então, assim, a gente não é desafiado dentro da universidade a questionar as próprias coisas. No modelo de saúde médico mundial, eu aprendi que é mundial, tem um livro maravilhoso que chama Hypocrisy. Hypocrisy, que é do juramento de Hipócrates, e hipocrisia na mesma palavra, de 2 médicos, que eu posso depois passar a referência para você, que eles falam o seguinte: o modelo de saúde no mundo é assim, um cara mais experiente que você sobe na sala, ele explica as bases fisiológicas, anatômicas daquilo e fala o que ele fez para tratar. E a gente aprende, cara. Residência, assim. Opa! Não é? Oh. Não é? E não deixa de ser alguma verdade sólida isso. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? Sabe? Eu acho que falta um pouco disso na gente. Não basta só ser plausível. Pode ser que a plausibilidade esteja errada. E aí nós temos um segundo problema, Renato. É que às vezes é implausível. Quando a gente fala de pseudociência, a gente está falando de coisas implausíveis. Porque quando é plausível, você pelo menos fala, não, cara, que isso aqui pode fazer sentido na utilização dessa doença. Exemplo. Um exemplo clássico na medicina, que eu amo. Quando eu dou meus cursos de revisão sistemática, eu falo, por que você deve gostar de revisões sistemáticas? Tem aquele caso célebre, assim, eu falo isso para alunos. Eu falo, se você tiver um traumatismo craniano agora e o seu cérebro começar a inchar dentro da calota craniana por inflamação, qual que é a lógica? Aí todo mundo vai falar assim, dá um anti-inflamatório. Qual que é o anti-inflamatório mais eficaz que existe no mundo? Corticoide. Então, nós fizemos isso por décadas. E isso se revelou como matava mais pessoas. Então, ou seja, a plausibilidade não é suficiente para tomar a decisão, mas ela é um primeiro passo. Então, todo mundo que prescreveu corticoide lá atrás, por edema cerebral, pós-traumatismo craniano, tá errado? Não. É o que tinha de melhor. É o que tinha de melhor. É o que tinha de melhor, é o que a gente... Fazia muito sentido. E talvez era considerado até antiético por alguns. Por como que eu vou fazer um ensaio clínico de sortear pessoas? Tem o caso da flecainida, que os cardiologistas falam muito, né? Os caras têm... Se eu tiver errado, tá, Renato, me corrige. Arritmia cardíaca pós-infarto agudo do miocárdio é uma das maiores causas de morte subsequente a infarto agudo do miocárdio. O cara falou, bom, se esse paciente não tinha arritmia, ele teve infarto, começou a ter arritmia, eu vou dar um antiarrítmico para esse cara. Flecainida pegava o eletrocardiograma e zerava, sumia, acabou. Isso matou 250 mil pessoas. Por quê? Porque ninguém fez um ensaio clínico de flecainida e sabia se ela matava ou não. Esse estudo foi considerado antiético, cara. Antiético. Os médicos não queriam ceder pacientes para o estudo, porque ele falou, cara, é loucura. Eu vou dar placebo para esses caras? Então, assim, eu aprendi uma frase, Renato, que talvez vai ser a primeira vez que eu falar assim em podcast, assim, que eu acho que é legal pra gente guardar aqui, é que fazer ensaios clínicos contra placebo não é antiético. Antiético é oferecer um tratamento sem saber se ele funciona. E quando você fala isso, a pessoa fala, é mesmo, cara. Cirurgia placebo é antiética? Não, não é. Não é. Não é. A cirurgia ortopédica mais realizada no planeta, até alguns anos atrás, era fazer uma artroscopia do joelho, do joelho, para lesões degenerativas meniscais. E um grupo de finlandeses falaram, cara, não sei se é isso. E aí, cara, os pacientes toparam, você anestesiava o paciente, entrava com o artroscópio dentro do joelho do cara, jogava um soro lá dentro e tirava, e o outro você fazia a meniscectomia, e a diferença foi 0.
Isso mudou a prática clínica. Hoje a gente faz artroscopia de joelho, os ortopedistas fazem, em lesões traumáticas. E são extremamente eficazes. Suturas meniscais, tudo evoluiu muito. Então, assim, 50% dos ensaios clínicos de cirurgia versus placebo, a cirurgia não ganha. 50%? 50%. Tem uma revisão sistemática na British Medical Journal sobre isso. 50% das vezes que a cirurgia foi colocada sob teste, nada é mais plausível do que cirurgia, você concorda? Fala, não, essa artéria aqui tá aqui. Vou então arrumar. Eu vou Anatomicamente. arrumar. Anatomicamente é óbvio. Não é óbvio. E não é óbvio porque a gente tem que assumir a nossa ignorância que o corpo é um sistema ultra complexo, cara. Biologia é muito complexo. Você mexe numa parte aqui, você mexe em 3 outras ali que você nem tá imaginando. Então, mas sabe o que acontece? Eu comecei a usar mais esses discursos nos últimos 3, 4 anos, cara. E eu sou uma das pessoas que deve mais ler sobre isso no mundo, cara. Aceitar que a gente trabalha com incerteza. Medicina é incerteza. Eu tô chamando de medicina de novo, todas as profissões de saúde. Saúde é incerteza. Perfeito. Né? E a gente tem que usar a evidência para reduzir a incerteza. Então, nós vamos acertar, errar, acertar, Mas errar, nunca ter a certeza absoluta, né? Vai ser muito difícil. Algumas coisas talvez a gente tenha. Eu até brinco. Quando você lê uma revisão sistemática escrita assim, there is high quality evidence, significa que é improvável que novos estudos vão mudar aquele cenário. Improvável. Não é impossível. Ainda assim, você pode prescrever aquele tratamento para aquele paciente e não dar certo. Nós não temos um tratamento com um NNT igual a 1. Um número necessário para tratar igual a 1.0. Nós não temos. Isso significa que tratamentos eficazes podem não funcionar para algumas pessoas e pseudociência pode funcionar para algumas. Isso tudo que nós estamos falando aqui, cara, podia ser ensinado no 3º período de medicina, cara. Léo, você sabe que eu vou te trazer um pouco da reprodução humana. É uma área que eu atuo. Reprodução humana, primeiro, são 2 pacientes, né? É o homem e a mulher. É extremamente complexo, envolve óvulo, espermatozoide, embrião, endométrio, saúde metabólica e tal. E é um tratamento em que, na maior parte das vezes, vai dar errado. Né? Quando você transfere um embrião numa fertilização in vitro, tem uma chance de 40%, 50%, às vezes 60% de dar certo, dependendo muito da qualidade do embrião e do útero. Por exemplo, no momento que você vai fazer um tratamento desse, nunca transferiu um embrião na vida. Qual que é a lógica? Né? Assim, o pensamento lógico. Ora, vou fazer todos os exames antes de fazer uma primeira transferência. Vou testar meu útero, vou fazer tudo que tem aí, doutor. Quero fazer tudo. Porque eu não quero passar pela falha. Olha onde começa a derrapar. Fazer tudo implica fazer teste de endométrio, esteroscopia, biópsia com análise molecular, teste de bactéria, microbioma. Né? Existe esse kit? A empresa vende? Vende. Envolve muitas vezes fazer teste genético no embrião, que tem falso positivo. Ok, fizemos tudo. No final do dia, você engravidou mais ou não? Né? Que é a pergunta crucial que o leigo deve perguntar e até o médico eu estou fazendo algo que vai fazer essa paciente engravidar e sair com o objetivo que é o bebê nascido saudável ou não? E muitas vezes é não. Né? Existem testes, por exemplo, do endométrio que mostraram-se pior. Ou seja, o casal que fez o teste versus quem não fez, esse aqui engravidou menos. Isso é fascinante, cara. Apesar de parecer que eu estou fazendo mais. Estou identificando um problema. No final, eu falo para os pacientes que muitas vezes você está rodando atrás do rabo. Né? Você identificou um problema, entre aspas, tratou esse problema, também entre aspas, e aí você retesta. E aí o teste fala, agora tá legal, pode seguir com a transferência. Você transfere o embrião, não engravidou mais do que do outro lado. Entender isso... claro, para você é uma coisa tão assim simples, né? Mas como você explicaria isso para um leigo que tá diante, talvez, do sonho da vida dela, que é engravidar e ela não mede nenhum esforço, nem custo para fazer tudo que tá nas mãos? Eu vou usar você tava falando aqui, eu sabia que a sua frase ia terminar do jeito que ela terminou. Ela assim, no final das contas, o desfecho não muda. Isso é muito duro para os pacientes. Isso é muito duro para os médicos. Muito. Eu ouvi uma frase ano passado, eu fui em Las Vegas num congresso da comunidade cética americana. Foi a primeira vez que eu fui num negócio que não tinha nada a ver, nem com a físio, nem com a medicina, nem com o PBE, nem com nada. E lá eu tive a chance de ver o Neil deGrasse Tyson dando uma aula. Ele é um astrofísico famoso, super famoso. Excelente. E ele masterclass dele, né? Cara, foi a aula que eu falei, não acaba. Eu não queria que a aula acabasse. 9 horas da noite, ele chegou lá. Chegou pela porta de trás, porque ele não consegue andar em hotel nos Estados Unidos na hora.
Ele chegou, deu boa noite, super simpático, deu aula dele. E ele falou uma frase que eu falei, cara, que legal isso. Ele falou assim, existem várias coisas no cérebro humano que são inatos. Você consegue aprender sozinho. Você consegue mexer num celular, você pode ficar fuçando aqui até, aí de repente ele dá certo. Pode ser até um idoso, a pessoa que tem dificuldade, ele vai tentar fazer. Entender probabilidades tem que ser ensinado. E o nosso cérebro é horrível para traçar probabilidades. Aquela frase que a gente falou no início do podcast, será que o que eu tô pensando é verdade? Sabe? Eu vou juntar mais dinheiro, porque vai que vai quebrar tudo e der um... A pergunta é, será que vai quebrar tudo? Eu vou sair do 100 e vou pro 0, né? E aí depois você vai calibrando essas probabilidades. E é sempre calibração de probabilidades. Você que trabalha com reprodução humana, você trabalha com probabilidade o dia inteiro. E acho que é muito fácil pro picareta exagerar essa probabilidade para te tomar o paciente. E também deve ser muito duro para você usar a probabilidade dura para o paciente. Então, oncologistas, eu acho que tem que trabalhar com probabilidade. Eles são os melhores. Oncologista é a raça da medicina que eu mais vi probabilidade na cabeça do cara. Sabe? Olha, se eu fizer isso, as probabilidades são essas. Agora eu tô vendo isso muito na cardiologia, maravilhoso, as calculadoras e tal. Olha, se eu mudar esse medicamento por isso, o risco cai... Isso aqui é uma coisa nova, nossa. Na verdade, existe. Ah, Léo, existe mais tempo. Eu sei que existe. Mas isso tudo tá melhorando muito. Eu fico imaginando. Você trabalha, Renato, você sabe. Você trabalha com a população mais vulnerável do planeta Terra, que é um casal que tá querendo engravidar. E não está conseguindo. Eu tô te falando isso porque eu fui um desses casais em que eu tinha um filho e a gente tentou o segundo e não vinha. E a gente optou por não ir no Renato. Ele falou, se vier, veio, se não vier, não veio. E eu via todo mês a minha esposa, no momento, ela saía, abriu a porta do banheiro e falava, eu tô menstruada. E ela sofreu pra caramba. Entendeu? E por um milagre probabilístico, o Pedrinho tá aí, vai fazer 6 anos ano que vem, e nós não fizemos tratamento. A gente simplesmente descartou se tinha alguma coisa grave. Eu fiz um espermograma, ela olhou lá, tava tudo certo. Sei lá o que tava acontecendo. E tivemos... Mas eu vi uma fase suave. Renato, se você chegasse pra Lu na época e ela não tivesse a formação que ela tem, ou talvez não tivesse um companheiro pra botar o pé no chão das coisas... O cara falava, velho, faz acupuntura, toma esse chá aqui, isso aqui, não sei o que lá, tenta isso. E você vai tomar a vida de dinheiro das pessoas. E esses exames são necessários, cara. Eu acho que um pouco da pseudociência ou da má medicina, ela usa a vulnerabilidade humana como promessa fácil e ela toma todo o dinheiro dessa pessoa, né, cara? E você pode destruir a vida dessa pessoa depois que ela tem o filho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que explicar. E eu acho que tem que jogar real. E alguns pacientes não vão entender. E eles não são obrigados a entender, Renato. Eu sempre achei isso. O meu canal do Instagram, ele, apesar de ter muita gente, ele não foi feito para o público normal. Cada vídeo que eu faço ali, ele é voltado para o profissional de saúde. Então, existem canais que usam o público. Mari Krieger, tem gente que trabalha com grande público. Tem gente que trabalha com política de saúde, o Instituto Questão de Ciência. Eu gosto de ficar aqui no meio. Porque é muito difícil, cara, eu falar assim, estudo observacional não mede efeito de intervenção. Isso para um paciente, cara, ele não sabe o que é. Então, assim, eu acho, Renato, que, de novo, não nos foi ensinado probabilidade na escola. Não foi, cara. Então, eu tô vendo meus filhos agora. Meus filhos estudam numa escola internacional e a Belinha teve algumas aulas de probabilidade. Eu falei, que legal, cara. Entendeu? Eu quero que na hora que ela vai pra uma competição de ginástica, ela pense assim, eu tô entre os melhores do Brasil aqui competindo contra mim. Qual é a probabilidade de eu ganhar? Ela falou, papai, acho muito difícil. Eu falei, ótimo, filha, você tá começando agora. Então vai lá pra aprender, vai lá pra curtir. Eu falei, na hora que as meninas do Flamengo estiver no tablado, não fica conversando não, vai ver o que elas estão fazendo, tenta ficar amiga delas, né? E quanto mais tempo você ficar no esporte, as suas probabilidades, em teoria, vão aumentando de ter uma colocação melhor. Isso na minha casa é uma cultura que a gente tenta fazer. Agora, como é que eu vou ensinar a probabilidade para minha mãe, Dona Maria do Carmo, que lutou a vida toda no comércio para pagar a faculdade para mim e para minha irmã e ela estudou até a 4ª série? Ela não vai entender. Ela não vai entender. Então, assim, e eu acho que a gente também tem uma última coisa, eu acho que não deve ser o perfil dos seus pacientes, é a gente não tratar os pacientes como burro e ignorante. Perfeito. Então, às vezes, escrever, eu adoro essa brincadeira, essa eu já falei em todos.
A cada 400... Eu devo tomar vacina para febre amarela ou não, porque eu vi que alguém morreu tomando vacina. Eu falei, de fato, a cada 400 mil uma morre. Morre. De efeito adverso da vacina. Só que se você pegar a febre amarela, é 1 para 2. Porque a taxa de mortalidade de febre amarela é 50%. Você pode estar no Einstein, você pode estar no melhor lugar, Harvard. Você tem que trocar uma probabilidade. É porque é uma probabilidade sobre a outra. Você concorda? Então, assim, eu falei uma probabilidade de 1 para 400 mil. Ela fala assim, mas e se meu filho for 399.999? Eu não quero. Eu também não quero, não. Mas aí eu penso, eu moro no Brasil, um país tropical. Em São Paulo, há pouco tempo, teve um surto de febre amarela. Ali no bairro da Saúde, onde eu morava. Se o mosquitinho mordeu o meu filho, que eu sei que a probabilidade é pequena, ele infectar o meu filho, ele vai morrer. Eu acho que 50% de probabilidade de morte é muito alta. Concorda? É muito alta. É uma questão de tolerar esse risco ou não. Exato. E aí, Renato, tem que botar as duas contas. Eu estou trocando o risco de 50% para um risco de 1 dividido por 400 mil. Mas você concorda que isso envolve um pensamento? Mas se a pessoa tiver a calma de ir lá e colocar, acho que pediatras deveriam explicar isso. Entendeu? Então, explicar essas questões de risco-benefício. Eu acho que quanto mais transparente, melhor, né, Léo? E, no fundo, o que eu vejo muito, Léo, é o viés de confirmação, né? Que, no fundo, é quase que um relato de caso. Então, por exemplo, dentro da reprodução, olha, a minha amiga fez isso, ela engravidou. Logo, fazer isso, engravida. Logo, quero fazer isso. E muitas vezes, assim, eu acho que por uma questão de mercado, o médico que talvez é um pouco mais oportunista, ele vai lá e fala, não, vamos fazer isso, vamos embora. Né? E não se dá nem o trabalho. Está disposto a pagar, talvez o risco não seja alto. Exato. E no final ali acaba conquistando mais gente por esse discurso mais sedutor. Então, Renato, na prática baseada em evidência, na definição de prática baseada em evidência, que tem um lado lá, tem um nome, eu acho horrível o nome, tal do preferências do paciente. Chama preferências do paciente. O que é aquilo? É porque em inglês preferences não é bem o que o paciente prefere, não. É individualizar cada caso e o paciente deveria estar informado sobre risco, benefício e custo da terapia. Respeitar a autonomia, no fundo, né? Dividir decisão. Então, assim, eu não tenho nenhum problema se um paciente topar usar homeopatia amanhã. Desde que ele saiba os riscos, os benefícios e os custos daquilo. O cara quer usar creatina para memória. Porque alguém falou aí num podcast que é bom. Quanto que custa? Tanto. Qual que é o risco? Pequeno. Olha, cara, mas olha, na verdade não é bem isso não. O cara tá afim de tomar? Beleza, mas ele tá tomando, tá botando o comprimido na boca, ou a pozinho na boca, sabendo disso. Isso é decisão informada. Sabe? Então, assim, isso me pega muito. E aí tem um outro problema. Olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que os pacientes gostam... Eles são passivos em consulta. A autoridade médica... Então, assim... A figura paternalista, né? Então, assim, ele fala, ué, doutor, você que sabe. Você que é o cara. Eu vim aqui pra... Minha mãe fala isso. Ué, mas o médico me deu 2 opções. Operar ou não operar. Não gostei do médico. Não, eu falei, não, mãe. Sabe, cara? Isso acontece, cara. Entendeu? Então, assim, às vezes é legal. Eu vejo... Quando você tá mais na fronteira da vida e da morte, por isso que eu gosto dos oncologistas, eu acho que eles põem isso um pouco melhor na mesa, com o conhecimento que nós temos hoje. Olha... Essa droga aqui te dá tanto de evento adverso, mas essa é a chance que a gente tem. Essa aqui não é. Eu gosto muito de contar o caso do presidente Lula. O Lula, o tratamento padrão ouro do câncer de laringe dele era cirurgia. Só que ele ia perder a voz. Um político, um professor, um apresentador de podcast, um médico não vai falar, não tem jeito. Então ele foi por uma opção terapêutica menos eficaz, assumindo um pouco mais de risco lá na frente. Ele fez quimio e rádio. O timbre de voz do presidente Lula hoje é um timbre completamente diferente lá atrás por radioterapia. E ele assumiu essa bronca. Então ele até aumentou a probabilidade de óbito dele por causa de uma recidiva no futuro, em troca de ter o material de trabalho dele na mão, cara. Isso é muito legal em medicina. Porque se fosse simplesmente assim, cara, eu vou acabar com esse tumor, beleza? Beleza, o cara chega lá. Você acabou com a vida do cara. Você acabou com a vida do cara. Então, assim, eu fico muito bravo, Renato, no meu mundo. Fisioterapia musculoesquelética, quando alguém fala assim, para de correr. Tô com dor no quadril, para de correr. Aí eu recebi um desse no Instagram esses dias, o cara fala assim, eu corro 200 km por semana. Minha vida é correr. Eu não tenho depressão porque eu corro. E tal. Eu tô com uma síndrome do impacto femoroacetabular, o médico mandou parar de correr. Porque senão daqui a 15 anos eu vou fazer uma prótese.
Foi uma das primeiras vezes que eu entrei, meio que eu fiz uma consulta com o cara ali. Eu falei, caramba, meu, você não pensou em fazer uma cirurgia artroscópica? Mas daqui a 15 anos usar a prótese. Eu falei, cara, mas e se for? Eu falei, sabia que o Andy Murray, um tenista profissional, usou prótese? O Guga usa prótese? So what, cara? Cortar é muito fácil. Para de correr. Pô, que merda de consulta é essa, cara? É muito cômodo para um médico falar isso, cara. E eu falei, ele não olhou o contexto desse cara. É muito... Agora, todo meu cara tem uma fratura por estresse na canela. Você fala, bicho, você vai ter que parar de correr até essa fratura consolidar. Eu concordo. Uma osteoartrose do quadril leve, eu achei pesado. Então, assim, eu acho que essas coisas todas permeiam as ciências da saúde que a gente tem que botar no papel e falar, cara, o contexto... Tem uma última bola ao redor disso tudo, da PBE, que é o contexto. O contexto, né, cara? Então tem as 3 bolinhas lá da PBE, a evidência clínica de alta qualidade, um bom médico formado e individualizar o paciente. Aí na bolinha de fora, chama contexto. Quem que é esse cara, bicho? Onde nós estamos? Ele é um atleta de alto nível? Não, se fosse um paciente normal, eu não opero, mas talvez é a última Olimpíada da vida desse cara, né? Talvez ele queira operar. E ficar com osteoartrose do joelho pro resto da vida dele. Falar, cara, arranca esses meniscos aqui, eu vou tentar. Entendeu? É contexto. E aí é tudo negociação, né? Eu acho que, sei lá, esse papo nosso todo aqui, Renato, não é diferente de nenhuma outra área da vida. Você vai comprar uma casa, você quer trocar de carro, você quer trocar de esposa, você quer mudar do país. Você tem que sempre olhar risco, benefício e custo. Qual que é a evidência que isso vai dar certo? E medir essas probabilidades. E sabe o que é legal? Nós nunca vamos ter 100% de probabilidade, vai dar certo ou vai dar errado. Ô, Léo, e você sabe que olhando assim, eu realmente sinto que as pessoas que têm essa... Não posso nem falar que é enfim, acho que é um hábito mesmo, porque não é um dom, né? Você não nasce com isso. A mente humana não tem isso. É muito mais fácil viver. Você cai muito menos em falácias, em pegadinhas, e, enfim, coisas que o dia a dia nos apresenta. Não só na ciência, na medicina, mas em outras áreas da vida. E o que eu vejo muito é que um cientista mais habilidoso, mais experiente como você, ele é cada vez mais... O ego dele é cada vez mais diluído e ele é cada vez mais humilde no sentido de reconhecer as probabilidades. Fala, olha, pode ser, não sei. Pode falar, não sei. Ele se dá a chance de falar mais, não sei. Cara, você muda de evidência na próxima... Você muda de opinião na próxima evidência que vier. Não Pronto, tem nenhum tudo problema. Bem. Para o bem ou para o mal. Essa pergunta já veio para mim várias vezes. E se ano que vem saiu um ensaio clínico na JAMA imenso, falando que óleo essencial trata depressão, eu falo, eu paro meu escitalopram agora e troco. Não tem problema. Não há problema para isso. E a medicina fez isso várias vezes. É porque a gente fez com grandes marcos catastróficos, ou pro bem ou pro mal, essas viradas de chave que existiram. Eu acho que a medicina tá vivendo um momento muito legal, cara. Anticorpos monoclonais, agonistas de GLP-1, medicina personalizada, genética. Tem pseudociência ao redor disso? Claro que tem. Mas quando eu vejo, Renato, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 26 anos, que uma das coisas que eu mais amo na minha vida é essa menina. Foi minha primeira sobrinha mesmo. Ela teve dermatite atópica até ano retrasado. A menina não tinha dor para tomar banho. Quando eu fui ler sobre dupilumab, e eu falei, gente, ninguém me contou isso aqui. E aí eu procurei um dermatologista, especialista em imunobiológicos. Ele falou, vamos fazer uma consulta, vamos ver. Ela caia em todos os critérios. Ele preencheu, a ANS permite que planos de saúde paguem, ela tá tomando. Eu não esqueço o dia que ela falou assim, tio, hoje eu tomei banho sem sentir dor. Poxa. Porra, cara, e ela já tá 1 ano e pouco. De 15 em 15 dias vai lá, toma injeção. Ela fala assim, eu vou tomar minha vacina. Ela é da área de marketing, não tem nada de área de saúde. Tio, hoje eu vou tomar a vacina. Todo 15 em 15 ela me manda. Aí uma vez por ano ela vai lá, faz a consulta médica, o médico tem que renovar a receita pro plano e tal. E existe um outro, que eu nem lembro qual é. Se caso do dupilumab não der certo, existe uma outra coisa. Então eu fico vendo assim, sabe? Ketamina para depressão severa. Tem um monte de coisa muito legal acontecendo. E a gente fica assim, a indústria farmacêutica é malvadona. Eu falei, que malvadona o quê, velho? Vocês estão loucos, cara. Meu Deus do céu. Vocês estão malucos? Vocês não estão entendendo isso não, cara. Drogas como tizepatida, daqui a pouco vem retratotida, semaglutida. Ah, mas tem um monte de problema. Não serve para todo mundo mesmo. Não é para todo mundo.
Mas, cara, imagina se a gente conseguir controlar a obesidade de outra forma, né, cara? Por que não? Agora, Léo, por que você acha que existe? É quase que uma seita, né? Assim, de gente que é anti-vacina, é anti-indústria e tem esse discurso... É até sedutor, né? Porque a indústria quer que você compre dela Putz, e quer cara, que você vire refém. Bom, eu vou tentar... Deixa eu pensar aqui. Vamos por partes. A indústria farmacêutica já fez muita bobagem no passado. Ela paga pelos problemas do passado. Então, quando você vê aquele caso da indústria dos opioides, por exemplo, a crise dos opioides dos Estados Unidos, é assustadora a história. O cara intencionalmente sabia. Foi maldade, foi maldade. Eu concordo. Deliberadamente maldoso, tá? Quanto a gente teve o caso do Vioxx, em que deliberadamente não apareceu no ensaio clínico dados de mortalidade e eles tinham. Aquilo é maldade. Eu brinquei. Aquilo é ocultação de cadáver. Né? Ele tinha o dado e não botou. Era só botar. E a gente entender qual que é o perfil de paciente podia tomar ou não podia, né? Então, assim, existe até uma coisa legal para contar para todo mundo. Existe uma regra hoje em pesquisa. Olha como é que a humanidade ela vai se regulando e a ciência também vai. Existe uma coisa que chama Registro Prospectivo de Ensaios Clínicos. Quando eu fazia meu doutorado em 2005, isso já existia. Mas foi por ali. 2000 ali aconteceu isso. Que é o Clinical Trials. Um monte de gente pergunta, pra que é isso? Pra quem não sabe, todo estudo com humano você tem que aprovar em comitê de ética. Beleza. Pra garantir segurança do paciente e tal. Beleza. Não é isso. O registro é simplesmente você pegar o seu projeto de pesquisa e colocar numa plataforma pública. Antes de começar, antes de randomizar o primeiro paciente. Pra que serve isso? Pra na hora que eu tiver o artigo final, o editor da revista compara o projeto contra o artigo para saber se ele ocultou algum desfecho negativo aqui. Isso existia ao rodo nas áreas de saúde. Então, os resultados estatisticamente significantes apareciam e o que não achou, o cara ocultava. Com o registro de ensaio clínico, o cara fala, você fez o registro antes de randomizar o primeiro paciente? Não, então eu não vou publicar. E, agora eu volto aqui no comitê de ética. A Convenção de Helsinki, que é a nossa Constituição de Comitês de Ética Mundial, tem um parágrafo agora falando disso. Se você estiver fazendo ensaio clínico, desfecho em saúde, é obrigatório antes, agora é ético. Que não era ético. Isso aconteceu por causa do Vioxx. A historinha veio por causa do Vioxx. Então, e a indústria farmacêutica está muito mais regulada do que era antes. O ruim de regular demais é que fica mais caro e tudo, mas regulou mais. Demora mais. Tudo demora mais. Mas é culpa dela. Fizemos bobagem e tal. Então, o que aconteceu? Você não escuta esses grandes escândalos mais. Porque é muito mais regulado. Eu presto consultoria para a indústria farmacêutica esse ano. Eu fiquei assustado com o compliance dos caras. Eu não sabia que era assim. Eu aprendi mais um monte de coisa. Entendeu? Eles são muito mais regulados e tal. Isso está melhorando a ciência. Então, o direito... Eu aprendi isso, né? As leis, o direito nunca vai parar de mudar a lei, né? Porque de acordo com que novos crimes, né? Crime, cyberspace, bullying, não existia, internet, mudou. E por que na saúde seria diferente? Então, volta lá nesse cara. Nós temos um perfil hoje de picareta que é o seguinte, ele usa a teoria da conspiração para te falar uma coisa. Então assim, cara, um gatilho do picareta se ele começar a falar coisa que soa uma teoria conspiratória, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, a indústria farmacêutica não quer que você saiba e tal, esse cara, pra mim, eu já começo a botar na minha blacklist. É um sinal vermelho. Total, red flag total, entendeu? Agora, ele sempre vai te dar uma outra opção para te vender alguma coisa. E é muito louco. Ele vai te dar opções não reguladas. Então, por exemplo, eu acredito que no mundo da reprodução humana deve acontecer isso. Você troca um medicamento por um suplemento, que é uma área muito pouco regulada, em que tem 5, 6 suplementos que funcionam em 1 milhão. E daqui a pouco as nossas drogarias estão piores que estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem corredores inteiros de vitaminas e suplementos, aquilo ali, 99% daquilo não serve para nada. E a indústria hoje já fatura mais. A indústria natureba, homeopática, todas essas aí já faturam o equivalente à indústria farmacêutica. E ela não te dá os mesmos resultados, cara.
Então, assim, aí de novo, tem que ter o ceticismo também de pensar nesse negócio, né, Renato? Então, assim, olha que loucura. Acho que nós vamos ficar aqui 2 horas falando e nós sempre vamos voltar no ponto zero. De perguntar assim, será que é isso mesmo? Será que esse negócio é certo? Entendeu? Quando eu começo... outra coisa, clássica. Quando um produto começa a tratar várias coisas. Várias coisas. Então, por exemplo, creatina. Creatina sempre foi para ganho de massa muscular. Nem é tão grande quanto as pessoas dizem. Então, você tem que treinar bem... E aí, se você usar a creatina, ele vai melhorar esse ganho de massa muscular nas pessoas que respondem bem à creatina. Você vai botando um monte de porém. O ganho não é substancial, mas ele existe. Super bem investigado, droga segura. Na hora que você for fazer seu exame de creatinina, você avisa que... Vai vir um pouco mais alto, tá tudo bem, o médico vai saber interpretar, beleza. Aí eles falaram assim, não, creatina trabalha com energia. A energia também tem lá no cérebro. Então agora é para Alzheimer, para Parkinson, para memória. E aí começa a ser um monte de estudo ruim. E que meio Tudo pequeno, né? São estudos pequenos ainda. Cara, e é ruim, mas é ruim com força. Entendeu? E aí volta no viés de confirmação. Olha aqui, aí começa a mostrar print de PubMed, print de artigo e tal. E aí nessas horas eu não sei se o cara tá falando de forma honesta, ele é só um cara que não tá sabendo interpretar aquela evidência. Ou ele tá querendo fazer um vídeo para vender creatina pra vocês, entendeu? Eu nunca sei, Renato. E aí tem outras coisas, né? A acupuntura trata tudo. A acupuntura trata algumas coisas, só para deixar bem claro, assim como creatina também trata tudo. Cannabis medicinal virou uma loucura. Eu sei que tem 200 mil canabinoides, é lógico que eu sei disso. Mas não é possível, cara. Não é possível que uma planta... Tem receptor em tudo quanto é canto. Talvez tenha até o receptor, mas, de novo, se você dá a planta e o receptor não vai resolver o problema. Então, assim, isso tem hora que me assusta um pouco. É quase uma questão de ingenuidade. Se não for má fé, só me sobra a ingenuidade. E aí, cara, o mundo da saúde está custando cada vez mais caro e a gente não está avançando nos grandes problemas da sociedade. E o que me deixa mais triste, Léo, é que assim, realmente existe esse tropismo pelo algo mais natural, pelo não remédio. Vou dar um exemplo simples da dislipidemia. Paciente com LDL colesterol alto, apolipoproteína B alta e alto mesmo, com indicação de tomar remédio, com antecedente familiar, etc. Muitas vezes até com placa aqui na carótida, mas usando o argumento de, deixa eu tentar algo mais natural. E aí começa, né, essa seara de suplementos e coisas, e volta um ano depois igualzinho, né? Mas basicamente, se você olhasse a evidência, você já partiria de uma probabilidade que, olha, é muito provável que não vai mexer o ponteiro, porque mexer 10% também não vai mexer risco de verdade, né? Precisamos baixar uns 40%, 50%. O apelo ao natural é muito ruim, cara. O apelo ao natural... As pessoas estão confundindo entre comer bem, dormir, né? Dormir 7, 8 horas por noite, fazer atividade física e virar Putz, eu nem vou usar esse termo, não. Assim, de fazer tudo natural. Eu sou um desses caras. Eu faço tudo direitinho, Renato. Mas eu tenho uma genética, cara. Eu uso estatina. Tem um aninho que eu tô usando. Tem um ano que eu tô usando. Engraçado, quando eu fui na farmácia comprar, eu falei, que bosta, velho. Eu cuido tão bem da minha saúde. Eu cuido bem da minha saúde, cara. Por quê? Aí o Silvio Povo Júnior, que é meu cardiologista, ele falou assim, porque a sua mãe tem dislipidemia? Porque o seu pai tem, cara? Porque tem atleta de triatlon que tem 20 e poucos anos e também tem dislipidemia. E não adianta, cara. E eu não tô te dando esse remédio pra você não morrer semana que vem, não. Eu quero que o seu risco nos próximos 10, 15 anos caia. Por que eu não vou tomar, cara? Exato. Entendeu? Aí eu falo, cara, virou vitamina. Eu sou asmático, né? Sou todo zoado. Eu sou asmático. Aí eu aprendi, cara. Eu sou daquela época que na hora que vem a crise, você bota aerolim pra dentro e já era. Hoje mudou, né, cara? É um puff de manhã, um puff à noite. Eu boto lá da minha escova de dente. O Rodrigo, meu pneumologista, me ensinou isso, cara. Eu caí de 20 crises pra nenhuma. Ele fala, aí, Léo, vamos manter as vacinas legais, né? De doença respiratória, você tem mais risco e tudo. Cara... Exato. Até porque estatina é barato, né? Se fosse um remédio muito caro, que não tivesse acesso à grande população, esse negócio de estatina hoje em dia, os caras falam, cara, é sério que nós estamos falando isso? Eu acho a vida dos bons médicos um inferno, cara. Eu acho que morre muita gente à toa. Eu acho que... E é engraçado, você vai trocar isso por uma cirurgia cardíaca lá na frente, um AVC, não vale a pena. Aí, de novo, olha que legal, sem querer a gente fez mais um desse.
o custo e o risco de eu usar a estatina agora versus eu ter um AVC daqui a 15 anos, cara, e ficar sequelado, né? Infelizmente, né, a reabilitação de AVC nunca vai te botar 100%, cara, de um AVC, né, grande. Você vai sequelar, cara, você vai dar trabalho pra sua família. Pra quê? Né? Então, assim, mas ainda acho que tem uma questão de educação médica também, não de educação... A educação do médico com o paciente, de explicar isso. De traduzir, né? De falar, gente... Porque vamos pegar a estatina, muita gente fala que isso aumenta o risco de diabetes. Ou isso vai aumentar meu risco de Alzheimer. Você vai ver o risco possível é muito pequeno frente ao risco real que você tem. E realmente andar com um LDL alto é causa, né? Pode causar. Causa. É causal, não é associação. Não. E você falou bem. Mas olha aí, cara, aí é a hora, de novo, né, gente, tem que ter tempo de consulta. Eu morro de dó de médico nessa hora. Tem que ter tempo de consulta, pegar o papel, desenhar. Cara, tem que desenhar. De novo, esse cara tá vulnerável ali. Como assim você vai me dar estatina, cara? É muito louco isso, assim. Quando eu tive Covid, eu tive 6 horas de febre. 2020 ou foi 20? Não, 20... Acho que foi 22. Tá. Foi depois de vacina, tá. Foi depois de vacina. Eu fiquei por uns 30 minutos assim, cara, não vai acontecer nada comigo. E vírgula, 600 mil pessoas morreram dessa merda. Você concorda que o seu cérebro vem essa coisa? Vem, cara. Morreu gente no condomínio onde eu morava, do lado, assim, cara. Eu não gostaria de ter tido aquele sentimento, mas eu tive. A minha esposa teve. Aí, sabe aquela coisa assim? Então, assim, mas de novo, bota o pé no chão e fala, quais são as probabilidades? Quais são os grupos de risco? O que é isso? O que é aquilo? Ainda assim, se eu tiver, eu tenho chance, né? Meu peso tá dentro do normal, eu faço atividade física, eu não tenho as comorbidades que levam a isso e tal. Aí você põe o pé no chão e fica tranquilo. Aquele pensamento ali, você fala, deve ser bobagem e tal, e tá bem. Mas eu acho que o médico, quanto ele pode, ele deveria desenhar 5 laranjas versus uma laranja. Qual que você prefere? Entendeu? E falar isso. Olha, você vai... Verdade. Você tem um risco de ter dor muscular pós-estatina. Mas eu acho que é 1 em 100, por exemplo. Se for, a gente troca. Porque tem isso também, né, cara? Não é permanente, você tira. Não, você tira e troca. Então, sei lá, cara. Eu acho que tem que pesar as duas balanças. O grande lance, Renato, é que eu acho que pacientes, eles olham muito ou para a ponta do risco, e o risco, na verdade, é baixo, ou ele olha para a ponta ultra otimista do benefício. E qualquer um desses pensamentos aqui estão errados. Na verdade, ele tem que botar um sobre o outro. E que ninguém lembra, né? A Anvisa faz isso pra gente. A Anvisa faz isso. Ela não vai aprovar uma droga com uma relação de risco-benefício muito ruim, né? E se houver uma relação de risco-benefício muito ruim para algumas categorias, isso vai estar em bula. E é claro que o médico, na hora de prescrever, ele não pode errar isso, né? Léo, eu quero pegar aqui esse contexto e trazer um tema que está muito agora sendo falado, que é a história da reposição hormonal para menopausa. Nós vamos chamar aqui de reposição hormonal, a gente sabe que o termo é terapia hormonal, mas vamos chamar de reposição, né, para facilitar. Vamos lá, então um pouco de história, né? O que acontece? Quando você falou que talvez essa medicina alternativa, entre aspas, natural, não mainstream, né, fora da indústria farmacêutica, na hora eu pensei que quando foi publicado o WHI, que nós vamos discutir aqui em junho de 2002, meados de 2002, abriu uma avenida enorme, uma estrada verdadeira para as farmácias de compound, né, de manipulação, começarem a fazer os seus hormônios, entre aspas, bioidênticos, isomoleculares, naturais, dado que o hormônio da indústria, que na época era, né, estrógeno equino conjugado, foi estudado junto com medroxiprogesterona e viu que aquilo aumentava risco de algumas coisas, incluindo câncer de mama, doença cardiovascular, AVC, etc. Ora, se isso aqui é ruim, então vamos usar um natural, porque aí eu posso fazer a formulação que você precisa, a sua dose personalizada, nano, que a gente ouve falar hoje em dia, né? Enfim. Guarda isso na gaveta. O que aconteceu? Então, um pouquinho de contexto, né, sobre o WHI.
A gente tem, a reposição hormonal existe da menopausa desde a década de 40. Foi publicado em 42, acho que no Canadá, 43, foi publicado não, o Premarin saiu para o mercado. Década de 40, estamos falando aí 80 anos. E durante as décadas subsequentes, mostrou-se sim que era primeiro, muito eficaz para onda de calor, para sintomas, e que muitos pacientes estavam bem, vivendo bem, e até com risco menor de doença cardiovascular, mas alguns artigos falavam que não. Na década de 70, a gente aprendeu que dar só estrogênio para quem tinha útero sem oposição da progesterona aumentava câncer de útero, câncer de endométrio. Desde então, toda mulher que tem útero precisa de estrógeno e progesterona. Ok. No final da década de 80, 90, eles falam, poxa, todos os dados observacionais, né, de estudos grandes, retrospectivos, mostram que parece reduzir risco cardiovascular. Mas vamos fazer um negócio direito? Vamos fazer um RCT, né, um estudo controlado, randomizado, com placebo, em que um grupo vai receber o hormônio, o outro grupo vai receber placebo. E aí eles dividiram. Tinha grupo de mulher com e sem útero. E com útero, estrogênio mais progesterona, outro grupo só estrogênio. Comparando sempre com o seu placebo. Ok. Esse estudo, WHI, que é talvez um dos estudos mais citados na medicina, e na nossa opinião, talvez um dos maiores erros, né, de comunicação na medicina moderna, ele queria estudar se as pacientes que estavam tomando hormônio tinham realmente um risco menor cardiovascular. Então, é um estudo de prevenção primária para medir, olha, infartou menos. E era um estudo desenhado, se não me engano, para 8 anos e pouco, isso. Com 5 anos foi parado e publicado em 2002 que eles pararam o estudo porque houve um aumento de risco de 26% no câncer de mama. E aí teve toda aquela controvérsia que saiu antes na mídia do que na publicação. Os investigadores não puderam fazer nem a revisão sequer do artigo. Eles colocaram todo mundo dentro de um hotel e colocaram e falaram assim, a gente vai publicar amanhã. Eles nem tiveram tempo de ler o artigo, os resultados e fazer crítica. No dia seguinte já estava na mídia, né? E aí abriu, enfim. Até hoje a gente lida com esse erro. O que aconteceu? Eles viram que o grupo principalmente que usava estradiol e progesterona sintéticos, elas tiveram um risco maior de câncer de mama em 26%. Esse 26% é importante, a gente vai entrar daqui a pouco no detalhe. E por isso, na época saiu na Time, a verdade atrás dos hormônios. Né? Aí ferrou, né, cara? Acabou. Eu lembro na época, na Veja, eu estava entrando na faculdade de medicina nessa época, e meu pai sempre trabalhou muito com reposição hormonal, e eu lembro que na época ele foi chamado para falar sobre isso e tal, e eu lembro, olha, até hoje, Léo, eu lembro desse risco relativo de 0,77 no grupo que não usou progesterona sintética para câncer de mama versus 1,26 em quem usou. Né? E dava esse risco de 26% a mais, mas quem não tinha útero teve um risco menor de ter câncer de mama, o que ninguém fala, até hoje ninguém fala isso. Ok. Na época, Léo, mais ou menos 20% das mulheres que tinham 40 anos ou mais faziam terapia hormonal, faziam reposição hormonal. Isso caiu para 80%, caiu para menos de 5% da população, que é hoje mais ou menos a estatística que a gente usa. 5% hoje faz? Mais ou menos isso. Nossa, é muito baixo. Talvez menos, muito baixo. Sendo que 80% das mulheres vão ter pelo menos onda de calor ou algum sintoma. Ou seja, deveriam pelo menos pesquisar ou buscar ajuda. E muitas vezes, baseado, de novo, nessa conversa que você falou, né? Aberta, explicar risco relativo, risco absoluto, falar, olha, existe esse negócio aqui, que é um hormônio que desde a década de 40 funciona bem, pode resolver. E, by the way, a gente aprendeu 20 anos atrás que se eu aplicar essa hormonioterapia, que hoje nem tem mais na farmácia aqui, você vai tentar comprar um Premarin e Provera, você não acha mais, né? Se eu aplicasse isso na senhora com 63 anos ou mais, talvez fosse ruim. Mas primeiro, a gente aprendeu a história da hipótese, que é a hipótese da janela de oportunidade, em que o ideal é você começar a reposição hormonal em até 6 ou 10 anos da menopausa. Por quê? Ficar muito tempo sem hormônio, ou seja, muito longe da menopausa, implica mais risco cardiovascular. Dados os efeitos do estradiol nos vasos, etc. Então, se você começa a dar um hormônio depois de muito tempo sem hormônio, talvez você vai instabilizar placas e aumentar o risco cardiovascular. Isso já está bem consagrado. Inclusive, o próprio grupo do WHI publicou em 2020
eles fazem, né, o follow-up do trial e mostraram, olha, se a gente usar o hormônio que a gente tem hoje, que é um estradiol, né, isomolecular, não aquele que a gente usava, e não usar progestagênio sintético, usar uma progesterona ou uma dihidrogesterona, ou até um DIU hormonal, não aumenta risco de câncer de mama, tampouco doença cardiovascular. Só que você vê, até hoje o que ressoa é o WHI de 2002. Não é o de 2020. Se você perguntar para 10 mulheres, né, 11 vão falar que você acha que dá câncer? Ah, eu acho que sim, mas em alguns casos é bom usar por causa do, né, da onda de calor, é insuportável e tal, ok. Mas pouca gente sabe que, primeiro, não causa câncer, e os detalhes. E o que mais me deixa triste, Léo, assim, em 2021 a gente fez um curso até em conjunto com o nosso colega que nos apresentou, que é o Rodrigo Bomeni, para médicos. A gente formou 80 médicos sobre reposição hormonal e outras coisas. E pouca gente leu o WHI. Entendi. É um artigo aberto. Falam dele, mas não leram, né? Quem leu aqui, eu convido, né? Comenta aqui, né? Quem leu o WHI. E veja, não é um artigo gigantesco. É fácil de ler. É fácil de ler. Tá aberto, né? Publicado no JAMA e tal. E é isso que eu queria fazer, esse exercício aqui com você. Né? Uma pessoa, entre aspas, de fora, que não lida com a mulher que tá na menopausa. Não prescreve o remédio. Não prescreve, tem zero bias aqui. Mas eu queria ver a sua opinião, né? Que eu tenho certeza que você já leu. O que você acha do artigo? Então, deixa eu falar o que eu acho desse artigo. Eu vi alguns comentários do WHI que me incomodaram um pouco. Existe uma vertente de médicos que diz o seguinte, um estudo muito mal desenhado e tal. Eu não acho que ele é mal desenhado, não. Eu acho que ele é muito bem desenhado. Um estudo bem conduzido, grande. Que talvez, de novo, temos que botar em perspectiva. Eles pegaram essa teoria, depois eu acho que você pode me ensinar isso. Essa teoria que o grupo de mulheres ali, muitos já tinham perdido a janela de oportunidade. Eu não sei se isso era sabido na época que o estudo foi conduzido. Não. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles criaram um critério de elegibilidade amplo, de idades longas, se eu não me engano é 50, 70 anos, alguma coisa assim. 79. Até 79 anos. E deu os medicamentos para as mulheres de acordo se elas tinham útero ou não tinha, e placebo no outro, e mediram o risco. Eu posso estar enganado, depois você pode me corrigir se você tiver com o paper aí. A grande maioria dos intervalos de confiança cruzam a linha da hipótese nula, ou seja, não há diferença estatisticamente significante de risco. E a gente pode mudar de opinião. Eu acho que o grande problema do WHI é que ele virou um landmark study. E vou explicar o que é um landmark study. Landmark study, ele pode ser por bem ou pelo mal, tá? Tem um landmark study de artroscopia de joelho. Lembra lá do início do podcast, para quem perdeu, que eu falei que artroscopia não é melhor do que placebo para lesões degenerativas do menisco. Tem um landmark study que mostra que, tipo assim, o efeito da artroscopia era imenso. Só que esse estudo tinha uma série de limitações metodológicas, assim, gravíssimas. E as pessoas usam até hoje esse como justificativa para operar o joelho de pessoas. Eu não acho que o WHI tem erros fatais de condução de estudo. E vou explicar. Onde dava para cegar, cegou. Foi feita randomização. Foi feita análise por intenção de tratar. A perda de dados é aceitável pelo tamanho do estudo. Esses caras interromperam o estudo após 10 análises de interim. O que é uma análise interim? Interim, para quem não sabe, é uma análise feita durante a condução do estudo. Exatamente porque ele está medindo o risco. Ele fala, vai que esse negócio aumenta risco. Então, nós vamos fazer as análises. E ele tem uma coisa, esses tipos de estudo, tem uma coisa que chama stopping rules, que são regras que, dependendo do que der o resultado, eu sou obrigado a parar o estudo. Então, lá no projeto, eu deixo marcado, falo, se o risco subir tanto, eu vou ter que parar. E pelo que eu entendi, essa é a 10ª onda, o 2002 foi a 10ª análise interim, lá com 5 anos e meio, e eles tiveram que interromper o estudo porque ela cumpria a regra de stopping rules deles. Os números não são muito diferentes entre si. Acho que teve 300 e poucas eventos um lado e 318 no outro,
tá? E para alguns desfechos ali aparece uma bandeira vermelha uma bandeira amarela de alerta. Se eu não me engano, câncer de mama, AVC, alguma coisa. Não houve diferença de morte para qualquer causa nos dois grupos, Perfeito. nem nada. Perfeito. Acho que vale ressaltar isso. Nem, então, o grupo que usou hormônio não morreu mais, nem de câncer de mama. Não morreu mais. Então, assim, o que aconteceu ali, ao meu ver? E aí é legal eu ser um outsider. Porque eu sei bem menos esse assunto do que as pessoas podem imaginar que eu sei. É que uma vez que a informação explodiu na grande mídia, para você tirar isso aí, meu irmão. Primeiro, no curso que eu fiz lá em Las Vegas, não tira. Primeiro, não. Uma vez que uma desinformação em saúde foi colocada na grande massa de informação das pessoas, não tem Jesus Cristo que vai tirar. É geracional, né? Ela não resolve. Tem um editorial maravilhoso na JAMA que chama It Takes 17 Years. Vamos desmistificar. Quanto? 2002 mais 17, talvez 19. Mais, talvez seja. Em média. Em média. On average. Uau. Tá? Em média, uma coisa que é ineficaz vai demorar 17 para assumir e uma coisa que talvez é eficaz e ninguém está usando vai demorar 17 para implementar. Isso vem reduzindo. Existe uma coisa maravilhosa agora que chama ciência da implementação. É de fato induzir profissionais a desprescrever coisas que não funcionam e isso... A única ideia é esse artigo da JAMA, de reduzir de 17 para alguma coisa. Uhum. Eu brinco, o kinesiotaping, lá na minha área da fisioterapia, nós publicamos em 2014. Tem bem menos kinesiotaping do que tinha naquela época. Para dor lombar ninguém usa, o que é muito bom. A cirurgia de artroscópica de menisco caiu 50%. Isso é maravilhoso. Mas olha que engraçado, esse artigo também, cara, é quase a idade desse aí que você está me contando. Isso assim quer dizer, metade das pessoas ainda estão sendo submetidas a cirurgias desnecessárias. O WHI é só mais um deles. É só mais um dos vários landmark studies que ou eles são ruins ou eles são mal interpretados. Quando eu li hoje de manhã eu li ele de novo. Mas eu fui com o mesmo espírito. Eu fui assim com o espírito assim, cara... Eu não consigo ver uma coisa muito ruim nesse estudo que me chame a atenção. Falando, nossa, que porcaria de estudo. Como é que as pessoas acreditaram nisso? Agora, com o passar do tempo, a ciência foi se corrigindo. Eu acho que começou a aparecer essas coisas de janela de oportunidades, pequenos ajustes de dose e tudo. E o que me assusta, essa eu não sabia, que 5% das mulheres em menopausa, perimenopausa fazem tratamento. Eu acho uma loucura isso. Eu acho uma loucura. E se privam de uma baita ferramenta, que é a terapia hormonal, se bem indicada, bem conduzida, promove mais qualidade e talvez vida mesmo. Claro. Do que risco, né? E como explicar isso? E aí entra no que você falou, que muitas vezes o profissional tá ali, ele sentado na verdade dele, que é esse negócio da câncer. Então, eu prefiro tirar, né? Vou tirar meu corpo. Ah, não, usa mesoflavona, usa um antidepressivo. Isso aí vai passar. E deixa... Porque a decisão de não tomar também é uma decisão. Claro. É uma baita decisão. É igual a decisão de não tomar estatina. Claro. Não é que você não tá fazendo nada. Você tá tomando um risco maior, Exato. na minha visão. Né? Concordo. E aqui, então, só para fazer um parênteses que é importante. O que o WHI viu? A média das mulheres era 63 anos. Média. Eles usavam estrógeno conjugado equino, né? Que era o Premarin. Que, se eu não me engano, nem tem na farmácia no Brasil mais, junto com medroxiprogesterona 2,5 mg por dia, né? Isso para as pacientes com útero e sem útero só o Premarin. Que é um hormônio mais sintético, né? Teoricamente, ele não é exatamente o que o ovário produzia, né? Naquela época, antes da paciente entrar na menopausa. E isso é abissal em relação ao que a gente faz hoje. Assim, mas as pessoas assumem como se fosse exato. aquilo. Eu acho que o entendimento seria, olha, usar isto para uma mulher de 63 anos, talvez... uma boa ideia. Talvez não seja uma boa ideia. A gente vai entrar na estatística. Mas será que usar um hormônio mais, entre aspas, moderno... Que eu falo que é entre aspas porque nem é tão moderno assim, né? Já tem faz muito tempo. Para uma paciente que está na fase ideal de começar, que inclusive é o melhor para o cérebro, para você talvez ter a neuroproteção, é começar na perimenopausa e não com 63, que você está perto ali da menopausa,
você promove mais saúde, reduz risco. Inclusive, reduz risco de câncer de mama. Que o próprio artigo a gente vai colocar no show notes de 2020 mostrou que reduziu o câncer de mama. Legal. Poxa, né? Acho que isso vamos mudar. Agora, por que aconteceu? Aí eu acho que é uma zona mais cinzenta. Né? Teve, parece que uma agenda na época de querer ser contra, de frear. Eles usavam até esse termo, de frear aquela onda de só passar hormônio. Né? E agora não, acho que essa semana passada o FDA tirou, né, das bulas. Demorou pra tirar, Demorou né? demais. De vez 22 em quando anos. o Kennedy acerta, né, cara? Assim, de tudo que ele fez de porcaria, ele acertou ali. Exatamente. Porque o tal da Black Box não existia no Brasil. Eu desconhecia. Eu fui estudar esse assunto. Quando veio falar, você viu que o FDA tirou não sei o que lá? E aí um monte de ginecologista começou a mexer comigo. Porque, assim, é esperado que o Léo vai falar, né? Aí eu até brinco de vez em quando. Eu falei, você pode me educar esse assunto? Aí eles me mandaram alguns links, eu fui ler. Eu falei, cara, isso nem tinha no Brasil. Esse estudo, ele deu um sinal de alerta para as pessoas pensarem sobre o assunto. Mas eu acho que as pessoas não fizeram uma leitura completa do texto. A discussão desse estudo, eu até brinco, se você for do ramo, talvez você não precise ler a discussão do estudo. Você olha os dados e você consegue interpretar sozinho. Se você não vale a pena ler a discussão. Eles foram extremamente cuidadosos na discussão. Eles falaram, olha, são essas drogas, nessa dose, nessa população. Pode ser que seja porque é uma coisa meio óbvia em ciência, né? Então, eu fico decepcionado de 2025 a gente ter esse tipo de dúvida ainda, né? Quando eu testo o kinesiotape para dor lombar, o que falaram assim, Léo Costa falou que dele kinesiotape não serve para nada. Eu falei, eu nunca falei isso. Me acho onde eu disse isso. Então, assim, eu falei, cara, eu só disse que não funciona para dor lombar, porque eu sou pesquisador do lombar. Que se eu trabalhasse com endometriose, eu poderia estudar endometriose, mas eu não estudo. Então, assim, e se eu for ler um artigo de endometriose, eu tenho que ter a responsabilidade de ler tudo. E se eu não entender, eu tenho que conversar com alguém. E se eu não entender mais, eu tenho que ler o que os autores pensam. E eu achei os autores extremamente cuidadosos. Uma discussão extremamente longa. Ele foi caso a caso. Cada ponto que ele notou. Eu acho que eles trabalhavam bem com incerteza. E eles falam, olha, não parece ser uma boa na população investigada. Tem isso também, né, cara? Então, assim, aí eu acho que um monte de gente olha em retrospectiva e fala, era todo mundo muito velho. Mas talvez na época que o cara aprovou lá no Comitê de Ética em 1990 e bolinha... Era o padrão de prescrição médica. E a ideia... Então, eu concordo com você. Muito médico olha e fala, o WHI é um estudo muito ruim. Não, não é ruim. Porque lembra, ele é um estudo de prevenção primária de doença cardiovascular. Se eles incluíssem as mulheres com 50 anos, ia ser um estudo de 20 anos. Impossível. Então, o que eles fizeram? De propósito, na minha visão, eles pegaram pacientes mais velhas... Que tinham maior probabilidade. Você vai ver um desfecho mais rápido. Claro. Né? Maior probabilidade de você ver o desfecho ali. E aí a gente extrapola e fala, então é um estudo ruim. Não, eles quiseram estudar, o objetivo primário era doença cardiovascular. Renato, eu tenho uma sugestão muito forte para todo mundo que tá aqui nesse podcast aqui, cara. Não fica lendo só resumo. E o resumo do WHI é muito bem escrito. Mas entrar nos números. Por isso que eu acho que é importante que todo profissional de saúde não precisa saber estatística, mas saber como interpretar os números de uma análise estatística. Eu não estou falando abrir um SPSS e fazer cálculo estatístico, não. Isso eu faço e toda hora eu peço ajuda de amigos meus que são formados em estatística para me ajudar a conduzir análises estatísticas. O profissional de saúde não precisa saber isso, mas o profissional de saúde tem que saber olhar para o intervalo de confiança e saber aquilo, o número mesmo, saber risco absoluto e risco relativo e saber um pouco disso, porque eu vejo toda hora as pessoas batendo cabeça. E, de novo, isso é falha de formação, de educação médica. Porque a gente não sabe interpretar os números. Não sabe. A gente olha muito para valor P. Então, aí é horrível. O valor P é um negócio horroroso, que ele dicotomiza entre funciona e não funciona. Aí você pensa, a acupuntura funciona ou não funciona? Sabe, inseminação artificial funciona ou não funciona? Eu não sei, cara. Não é preto no branco. Não é preto no branco. Então, o quanto de risco cardiovascular eu tenho, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você falou do Rodrigo. Você vê que isso atinge todo mundo. Eu nunca mais esqueço o dia que saiu a revisão da Cochrane, que falou que dietas low carb são melhores que dietas de restrição calórica para emagrecimento. Aí eu vi um vulto de quase uma seita, assim, viu, low carb é melhor e tal. Eu falei, cara, low carb é 900 gramas melhor. É nada. Os pacientes obesos é nada, 900 gramas é nada. Eu falei, aqui você tem uma explicação maravilhosa aqui, ó. Se o paciente se adapta bem à dieta low carb, vai para low carb. Mas talvez ele não se adapta. Esses pacientes metem 100 quilos. Então lá, um grupo perdeu 12 quilos, outro grupo perdeu 12,900.
Na tomada de decisão médica é o seguinte, cara, qual contexto esse paciente entra melhor? Eu posso fazer ele contar calorias, e eu posso botar um pãozinho, talvez um chocolate aqui, ou eu não conto caloria e eu reduzo carboidrato. Cara, isso tomar decisão médica, isso é bom, isso não é ruim, não. Exato. Eu falei, low carb, ela ganhou, mas não levou, ao meu ver. Ela ganha no peso estatisticamente significante. Mas na hora que eu olhei lá, eu acho que é 890 gramas. 890 gramas num bebê de UTI é muita coisa. 890 gramas num adulto obeso é nada. É nada. Entre perder 80 quilos e 81. Desculpa, perder 11 quilos e 12 quilos. Eu acho que é interpretabilidade estatística. Eu sempre acho que o problema, ele flerta nessas duas frontes. Métodos, estudos enviesados em que a condução do estudo foi mal feita e ela distorce o resultado. Eu não acho que o WHI entra nessa. Eu não acho. Eu posso até um dia alguém me mostrar isso, mas a gente tem que olhar lembrando que o estudo foi publicado em 2002. E eu não sei se a gente sabe de menopausa e perimenopausa igual a gente sabe hoje. Talvez até por causa do WHI a gente sabe mais. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu senti falta no WHI, pra você ver que eu acho que não tinha evidência prévia. Uma análise de subgrupo por idade. Eles não têm. Não tem. Isso me leva a acreditar... E eles têm uma análise de subgrupo para diversas outras condições. Que naquele momento que o WHI foi publicado, nós não tínhamos como hipótese que idade poderia ser uma análise de subgrupo. Então, risco cardiovascular... Eu tenho algumas coisas que eu vi ali que eles fizeram. Eles fizeram algumas análises diferentes, separando o público. Se idade fosse um preditor mesmo naquele ponto no tempo... Era muito fácil falar, cara, talvez você não tenha poder estatístico, tem vários pontos, tá? Mas dava pra fazer. Eu vejo hoje muito isso, Renato, nos estudos da New England Journal of Medicine, agora virou moda. O cara bota lá o resultado, depois tem tipo uma meta-análise, um forest plot, que ele fala assim, o mesmo resultado dividido entre homem e mulher, idoso e adolescente, alguma coisa assim. Eles colocam, em vacina, isso tá muito forte. Toda vez que eu olho isso, eu ensino para meus alunos, eu falo... Cuidado que o poder estatístico foi calculado para todo mundo. Isso aqui pode ter um falso negativo. Sim. Aqui. Mas eles fizeram algumas análises de subgrupo. Eles tinham 17 mil pessoas. E aí, olha só, Léo, não sei se você chegou a ver essa parte. O delta, essa diferença de risco de câncer de mama, foi observado pelo seguinte... Você tem dois gráficos assim. Um gráfico é as pacientes que já tinham usado o repositor hormonal antes de entrar no trial. Que tinha, né? Tinha. Mulher que já usou, tá, e parou. Não estavam usando, mas já tinham usado. E o grupo que nunca tinha usado. Se eu não me engano, a maioria já tinha usado. O que eles viram? Esse grupo aqui, ele era absurdamente muito mais saudável. O risco de ter câncer de mama no placebo... foi mais baixo do que o risco do outro grupo, que nunca tinha usado. E quando você compara, né? Então, basicamente, você tem uma curva que é bem baixinha, que deveria ser igual ao do outro placebo, mas não era. E você coloca o hormônio, você tem um risco que foi ali um pouquinho mais alto. Esse delta aqui que deu a diferença. Então, na verdade, não foi só uma questão assim, o hormônio aumentou o risco. Na verdade, o grupo placebo que já tinha usado hormônio era um grupo que teve um risco basal de câncer de mama fora do comum da população geral. Então, você vê, é um detalhe muito específico. São detalhes. Né? E aí, de novo, né? É engraçado, se a gente entrevistasse os autores, né? Ele fala, como é que você escreveria isso de forma diferente? Não sei, cara. Eu acho que eles se explicaram depois. Eu até quero agora você me falou que eles continuam fazendo esses estudos, dá vontade de ler o que esse grupo pensa, né, cara? Sabe qual que é o maior problema, assim? Eu vou defender a ciência, tá? Esquece que isso pode ter causado qualquer dano. Ciência é um conjunto de tijolinhos. Conhecimento é acúmulo de experimentos, né? Então, assim... Eu detesto quando tem alguns grandes estudos e as pessoas... Esses landmark studies são perigosos. Eles são perigosos. E a mídia escolhe aleatoriamente o que ela quer botar de landmark, ela não quer. Entendeu? E ela bota vários show de horrores para todo mundo usar. E algumas... É porque medo vende. Pronto. Exato. Medo vende. Então, o jornalista sabe disso. Se eu quisesse ter 1 milhão de seguidores no Instagram, era só começar a fazer coisas
sabe? De medo, de causar medo. Se você não fizer isso, você vai ter esse... Você joga um gancho, uma isca de medo, né? E aí você pega faz a fragilidade da pessoa e cara, eu imagino que no seu mundo aí deve ter pra cacete, entendeu? Tem muito. Entendeu? Então, assim, porque no meu é dor crônica, é mais tranquilo. Não dá pra ficar fazendo muito pânico com isso. Então, assim, eu acho que... sei lá, eu ainda acredito muito nesse pensamento que a gente... O nome é horrível, pensamento bayesiano, em que a evidência, ela não é um artigo, ela é um acúmulo de conhecimentos que gera um novo experimento, e esse experimento gera novos experimentos, e aqui a gente vai aprendendo na trajetória. Lelma, nesse meio caminho aqui, algumas pessoas podem se ferrar. Podem. Né, guardar os princípios éticos, né? Nós não vamos fazer nenhum experimento Adolf Hitler aqui e tal, mas os experimentos, eles valem sim. Randomizar pacientes para placebo. O Archibald Cochrane, que criou a colaboração Cochrane, ele fala, se você não sabe se algo funciona, randomize o primeiro paciente, vamos testar de novo. Eu acho que o WHI fez isso, e ele nunca é um fim. Ele nunca é um fim, né? Acho que todas as... Senão, eu gosto muito de falar disso para médico, né? Por que a gente inventou os antibióticos depois da penicilina? Que pra mim foi a maior descoberta médica da história da humanidade, foi antibiótico. Eu acho, tem gente que discorda, mas eu acho. Porque, cara, a penicilina foi o primeiro. Senão a gente tava tomando penicilina para todas as infecções do corpo, e provavelmente um monte de gente ia morrer. E a gente inventou outros medicamentos, né? Eu lembro quando a minha esposa começou a ter infecção, ela começava a tomar na época norfloxacino. Aí eu fui inventar que aquilo ali e tal. Mas a penicilina aqui foi o primeiro lugar. Provavelmente a minha mãe tomou penicilina para infecção urinária. E hoje deve ser outro. E isso é muito legal, cara. Isso não é para a indústria farmacêutica ganhar mais dinheiro, não, cara. É porque os riscos e benefícios são melhores, eles mais calibrados. É isso. E aí a gente vai deixando de fazer algumas coisas e fazendo outra. Agora, é fato, tá, Renato? Quando eu li esse paper hoje de manhã, eu fiz o seguinte experimento. Se eu fosse médico lá em 2002, eu teria medo de prescrever. Entendeu? Eu vou falar a mesma coisa aqui, ó. Nós estamos fazendo esse podcast em 2025. Mesmo com o conhecimento que eu tenho. Eu falei assim, lembra que há poucas semanas atrás alguém falou que paracetamol causava autismo em detrimento de toda a evidência que mostra que não causa. Você acha que todo médico vai ter a mesma coragem de chegar e falar assim, toma paracetamol aqui? Pensando em judicialização em saúde. Claro. No mínimo tem uma notícia de um cara dos Estados Unidos falando mal disso, né? Do presidente. Não, e os caras vão falar assim, o cara mais bem informado do mundo é o Donald Trump. É o CDC americano. Agora você vai falar mal do CDC? Você não era a favor do CDC na época da vacina da Covid, agora você vai falar que não é? Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando... Eu aprendi com os médicos coisas que não existem na fisioterapia. Medicina defensiva, judicialização. Eu acho que... E você tem que ter medo mesmo, cara. Eu falei... Como que nós vamos explicar isso para as gestantes? Ferrou, cara. Porque a informação caiu. Não, toma paracetamol. Esse Kennedy é doido. Eu não sei se vai dar pra fazer isso desse jeito. Quais são as outras opções, né, cara? Aí você vai ter que contrabalancear tudo e dipirona. E lá é pior ainda, porque nem tem dipirona, não né? Não tem. Entendeu? Então, assim, eu olhei ali... Quando eu olhei, essas coisas me dão um pouco de traumatismo, que eu falo assim, cara, e agora? Como é que tomar decisão médica vai ser? Vocês uma droga que é largamente segura, largamente saudável para as pessoas. Mas alguém, um lunático, foi lá e falou isso aqui. E aí é o meu estudo contra o seu, que cara. É a opinião, né? É a diferença da opinião para a experiência e evidência científica. Então assim, eu acho que muita gente tem medo. E aí tem o fala. E minha esposa tem 45 anos agora, ela tá exatamente nesse ponto de transição. Tá fazendo o exame tá fazendo a consulta com o ginecologista para considerar o uso de reposição agora. Na nossa cabeça não tem essa dúvida mais, mas de várias que ela conversou, tem. Tá vendo? Tem. E na outra... E aí tem a ponta do medo. Vamos lá de novo? Tem a ponta do medo. Tem a ponta do chip hormonal, da testo. Que aí é pra todo mundo. Aqui é pra todo mundo. Você pode o kit igual pra todo mundo. Isso é muito doido, cara. E de novo, né? Como sempre, o caminho melhor deve ser o do meio, né? E a gente não tá em nenhum deles. Cara, isso é muito difícil, Renato. É muito difícil. Eu acho que tomar decisão médica, assim, a gente tem muito a progredir enquanto sociedade. E nem os médicos têm consenso entre si. Né? De novo, médicos é qualquer profissão de saúde que eu tô falando. Nós não temos ainda. Agora, se todo mundo fosse um pouquinho mais treinadinho em coisas muito básicas, eu acho que essas pontas iam se aproximar um pouquinho, entendeu? E o mundo ia ser um pouquinho melhor. Ô, Léo, agora você tem um baita curso de prática baseada em evidência, né?
Você estava me contando que 8 mil alunos já... Nós temos 8 mil alunos. 8 mil alunos treinados. Qual é, você consegue identificar o erro mais comum, básico, estrutural mais comum do aluno que entra no curso? Ele entra porque ele tá ouvindo que talvez ele tá tomando decisões incorretas. Então eu percebi o seguinte, o medo, falei do medo, né? O medo que ele tem é de estar tomando decisão incorreta sem saber que tá tomando. O maior problema é que eles não sabem identificar. Vou dar um exemplo aqui para quem for vegetariano me perdoe. Ele olha para uma carne podre e ele olha para um filé mignon e ele não sabe diferenciar os dois. Ele não sabe. Isso é a primeira coisa, ele não sabe. E aí depois a resposta que eu tenho em 100% dos nossos alunos que a gente tem feedback é: por que isso não foi ensinado na universidade? Isso não deveria ser pós-graduação, jamais. Porque não precisa mesmo. Agora, tem uma jornada de conhecimento, né? Então eu vou usar assim, né? Dentro das ciências da saúde, a gente tem 4 grandes campos que a gente chama isso de epidemiologia, que é diagnóstico, prognóstico, tratamento e experiências. Eu gosto de chamar isso aqui de relação médico-paciente. O grande lance, que é um barato, é que lá, quando inventaram a medicina baseada em evidências, eu achei que ela, como tudo, né? Naquele momento estava certo, hoje eu já acho errado. Construíram uma pirâmide assim, colorida, e aqui embaixo colocaram assim, qualitativo, transversal, opinião, e aqui botaram uma revisão sistemática, aqui botaram um ensaio clínico. O que todo mundo entendeu? Que se não tiver ensaio clínico, não presta. Só que ensaio clínico é só para tratamento. E se você quiser estudar sobre relação médico-paciente, você tem que ir no qualitativo. Se você quiser estudar medicina diagnóstica, vários estudos diagnósticos são transversais, estão cá embaixo na pirâmide. Se você quiser ler sobre prognóstico, na Covid isso foi fantástico. A gente descobriu que idoso morria mais, que diabético morria mais, cardiopata morria mais. Por isso que a gente vacinou esses caras primeiro. É coorte. Mas o mesmo coorte que é fantástico para isso, ele é imprestável para tratamento. Uhum. Então, assim, a primeira revolução é explicar para esses... Eu brinco para os meus alunos lá, para que serve cada coisa. Qual o objetivo? Qual que é o objetivo? E qual é a ferramenta, qual é o tipo de estudo? Qual arma eu uso para combater qual inimigo? Meu inimigo é uma dúvida diagnóstica, o que eu faço? O meu inimigo é uma dúvida prognóstica, onde que eu faço? Então, sabendo disso, cara, aí transformou. Aí o cara engajou no curso. Como que eu analiso o risco de viés de cada um deles? Porque, infelizmente, eles não são os mesmos. Então, assim, por exemplo, tamanho amostral, que nem é viés. Ele é muito importante no ensaio clínico. Num qualitativo, não importa. Não importa a amostra. Cegamento, em algumas situações, é crucial. Cegamento em outras não importa. Não importa. Não precisa. E aí, identificar isso. Aprendeu isso, ele vai começar uma última necessidade que eu acho. Eu tô falando só da leitura de artigos, sabe de interpretação da evidência. Nós fomos para a da saúde porque a gente não gostava de matemática, cara. Senão a gente tinha virado engenheiro. O cara olha para aquele monte de análise estatística, ele fica a ver navios. Aí ele vai ficar no valor P. E o cérebro adora, dicotômico. Isso funciona, isso não funciona. Reposição hormonal funciona? Depende. A resposta correta é depende. Tem risco? Pode usar? Não pode usar. Então, faz mal. Reposição hormonal faz bem? Para quem? Para qual? Aí você vai montar a pergunta bonitinha aqui, ó, para esse cara aqui, ó. E aqui está o meu paciente, ele está aqui ou ele está aqui? Não, ele está aqui. Então, a probabilidade desse hormônio funcionar aqui é tantos %. Não é nem se funciona ou não funciona. Pode ser que não funcione, né? Então, assim... Exato. Fazer toda essa jornada de conhecimento entre qual ferramenta eu uso, como que eu olho o risco de viés e como eu interpreto a análise. Se você souber isso, você não precisa ler introdução e discussão de 90% dos artigos que você vai ler. Você não precisa. Você toma a decisão sozinho. O que é mais legal é não tomar a decisão baseada no autor. Não o autor, porque o autor pode prescrever ou desprescrever no artigo dele, mas o seu paciente é o outro. Né? O quanto que eu extrapolo para um paciente que é um pouquinho diferente. Na ortopedia a gente faz isso direto. Nós não temos ensaio clínico com um atleta de elite. Nós não temos. O atleta não quer ser voluntário nisso. Então, na verdade, a gente usa muita evidência de atleta recreacional ou mesmo não atleta. E extrapola. Na ortopedia, é toda hora. Você vai ter que fazer aceitar uma complacência que eu achei um pouco no WHI. Eles assumiram complacência, que o hormônio funcionaria bem em todas as faixas etárias, né? Não parece ser. Não parece ser o caso. Vacina, por exemplo, eu aprendi na pandemia que você tem imunossenescência e criança responde igual um animal para vacina. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer 3 ensaios clínicos, né? Um para adulto,
Um para criança e um para idoso. Pra gente entender bem onde que a gente vai. Isso tudo é muito maravilhoso, ao meu ver. E aí, a última coisa, óbvio, né? É implementar isso na prática clínica, que eu acho que é o mais difícil. Porque, às vezes, mesmo com a evidência, eu acho que não vai acontecer com o seu caso. Não é uma crítica a nenhum profissional de saúde. Nós temos alguns profissionais de saúde que são, eu chamo de malabarista de uma bola só. O cara só sabe operar. Então, se vier um ensaio clínico e falar assim, não opera, ele não vai aceitar. Acabou. Ah, eu sou psicanalista. Eu sou nutricionista low carb. É muito perigoso. É muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque você trabalha com saúde. E aí você tem um baita viés na sua mão. Você tem um baita viés na sua mão. Então, assim, eu sou cosmiatra e eu sou injetor, dermatologista. E aí, de repente, a evidência... Porque a evidência não tá nem aí porque a gente pensa, ela começa a te falar que não é bem por ali. Não tô dizendo que é isso não, tá? Mas eu brinco muito e eu falo isso muito no curso de PBE. Cuidado para você não se tornar um malabarista de bola só. Por exemplo, na fisioterapia tem muito isso. Eu sou RPGista. Que eu faço RPG, Reeducação Postural Global. Eu falo, cuidado com isso, amiguinho. Por que você não aprende RPG e usa o RPG de acordo com a apresentação clínica do seu paciente? Então, no mundo da fisioterapia é cheio disso. Tem um livro muito legal, Léo, acho que chama Range, que ele fala como é interessante você... Hoje a gente vive um mundo que é interessante você ser um generalista. E na medicina é verdade, eu acho que o médico hoje consegue... Não é fácil, porque demanda super difícil. Baita esforço, mas quanto mais você consegue dominar de outras áreas, além de não cair nessa armadilha, né, de, poxa, eu só opero isso aqui, de repente vem lá um tratamento que não é mais cirurgia, é clínico e resolve quase 100%, né? Você, né? Vai ter que se reinventar. Mas você consegue ajudar mais pessoas, né? Eu acho que o ginecologista tem um pouco disso, de ser um parte clínico e muitas vezes prescrever a estatina e orientar outras coisas. Mas eu convido aqui, acho que essa reflexão de todo mundo, até fora da medicina, ter um pouco desse pensamento mais generalista. Eu concordo, cara. Eu, de novo, né? O modelo de saúde brasileiro é muito voltado para o especialista, mas eu admiro tanto o médico da família, o clínico, o pediatra, o ginecologista, que são áreas mais... Quando eu vejo assim, cara, o ortopedista especialista em mão, o ortopedista especialista em tornozelo, é meio louco, né, cara? Mas, de novo, né? É complexo por si só. Claro, é muito bom problema. Quando você tem um problema de mão, você sabe que você vai num expert de mão. Super acolhido. Mas eu só acho que tem que tomar cuidado com o malabarista de uma bola só. Porque eu teria dezenas de exemplos na cirurgia, por exemplo, que todo mundo tinha certeza que funcionava e não funcionou. E depois, aí alguém chegou e falou, será que é isso mesmo? Tá? Você falou de livro, vou dar uma sugestão de livro para todo mundo ler. Chama Surgery, The Ultimate Placebo. É um livro de um ortopedista que chama Ian Harris. Aliás, se alguém digitar Surgery, The Ultimate Placebo no YouTube, tem um negócio mal filmado num congresso, claramente numa sala de aula, que é o melhor, uma hora de investimento médico da sua vida é ver o Ian falando. E o livro dele tá todo ali. Chama Surgery, The Ultimate Placebo. E ele vai falando de vários casos. O Brasil tem um capítulo dedicado a ele sobre a hiperprescrição de cesáreas. Tá? Então ele fala um pouco da diferença do Brasil, ele bota, mas é bem Brasil ali, que ele fala, cara, isso aqui tá um tanto quanto assustador. Ele fala quais seriam as indicações, quais não são. Então ele nem fala do placebo só, mas também da super indicação de situações em que talvez você não deveria fazer do jeito que fez. Então assim, é muito legal, e é muito legal ver isso da boca de um cirurgião. Né? Porque ortopedia é cirurgia, pronto. Na Austrália eles até brincam, orthopedic surgeon. Quando alguém fala dor lombar, vai no ortopedista no Brasil, eles acham mó estranho. Entendi. Eles falam, eles não vão no fisioterapeuta, porque o ortopedista na Austrália para dor de coluna é porque o cara, você já tá pensando. Já fez tudo. Ele já fez tudo. No ciclo, na jornada do paciente, ele vai pro ofísio. Ele vai no clínico, vai no ofísio e fica aqui. Ele não sai dali. E ele só sai se tiver uma falência de tratamento conservador. Mas esse é o pathway, a jornada desse cara ali dentro. Então, isso é muito legal. Ô, Léo, algumas perguntinhas rápidas aqui. Qual foi a pseudociência mais criativa que você já viu? Tem uma coisa na minha área que chama microfisioterapia, que eu tenho vergonha. Que é isso? Microfisioterapia é um tratamento de terapia manual
em que terapia manual, como o nome fala, né? Qualquer coisa em que você usa as mãos para tratar alguém. E existem tratamentos maravilhosos de terapia manual, manipulação vertebral, massagem, pode ajudar muitas pessoas. E esses caras usam tipo um mapa astral e eles vão apertando a pele do paciente e de acordo com o paciente fala que tá rígido, o terapeuta percebe que tá rígido, ele tem um mapa de datas e ele fala, isso aqui foi em 1985. Tem um vídeo desse no YouTube muito bom. Fala, aconteceu alguma coisa em 1985? Ela falou assim, um pombo fez cocô na cabeça da minha mãe. Aí ele manipula aqui e ele tira esse trauma. Tem coisa muito grave nisso, entendeu? Mas não é muito perigoso, mas sim, vários soterapeutas... É criativo e vários soterapeutas pagam muito caro uma formação dessa. Uau. E eu falo, cara, por que vocês estão fazendo isso? Entendeu? E pacientes podem estar... Eles olham até a parte embrionária da pessoa, até antepassados. Eu acho que uma outra que é muito perigosa é uma coisa que chama constelação familiar, que é uma terapia que teoricamente vem da psicologia, mas em que você coloca coisas... você bota... É como se fosse uma terapia de casal, mas se botasse a pessoa, por exemplo, meu pai está me agredindo muito. E eu faço uma terapia e eu tenho que perdoar o meu agressor. É um negócio meio bizarro. O Brasil usa isso no judiciário para resolver conflitos. E a evidência é zero. A evidência é nenhuma. É uma loucura. É pseudociência da primeira linha. Eu tô falando bem pseudociência, tá? Só que alguém fala assim, acabe com uma... Acho que a maior representação de má formação em saúde, para mim, chama-se homeopatia. Que eu acho que é implausível e a evidência fala que não funciona. Então você fala assim, quer acabar com uma? Talvez era uma das suas perguntas. Quer acabar com uma? Eu acabaria com a homeopatia pelo símbolo que ela tem. Pelo símbolo que ela tem na comunidade. E como você explicaria por que é uma pseudociência? Porque é um fármaco hiperdiluído. É como se você pegasse uma gota de, sei lá, de pirona e colocasse no oceano e mandasse uma pessoa tomar uma colher aleatória no oceano e falar que aquilo vai baixar a febre. Basicamente, isso é uma homeopatia. É um efeito placebo, né? Então, existem informações médicas sobre o assunto, residências, né? É uma especialidade médica reconhecida, né? Então, assim, eu não gosto e eu acho que... E é uma indústria que fatura bilhões. Bilhões. Farmácia de manipulação, ganha muita grana com isso. Porque a indústria, uma farmacêutica é malvadona, tome homeopatia. Na verdade, você só trocou a porta da drogaria que você foi. A farmácia deve ser uma maravilha, porque não usa nada, né? Não usa nada. A fração de substância que vai ali... Não usa nada. E, de novo, se você buscar, aí fala assim, mas existem estudos positivos. Eu tenho um contraponto disso. Existem 16 revisões sistemáticas da Cochrane sobre homeopatia. 100% delas são negativas. Entendeu? Então, 100%, não é 1%. Tem um... Claro que vai ter um estudo ou outro que vai dar positivo aqui, outro ali. Mas na hora que você pegar a evidência, e a evidência não é um estudo, é o conjunto de todos os estudos, todos são negativos. Então, eu acho que se pudesse acabar, ia ser bom. Você acha que é mais difícil mudar a cabeça de um médico ou de uma paciente que está apaixonada por uma terapia milagrosa? Nossa... o médico é apaixonado também pela terapia? Aí eu acho que o médico, porque ele tem interesse financeiro. Perfeito. Eu acho que ele tem interesse financeiro e ele tem um viés de observação clínica. Então, tem sempre que lembrar isso, né? O médico, ele tem experiência de ver resultados positivos. Aí a gente tem que lembrar que os pacientes que voltam para consulta são os pacientes que tiveram alimentam a experiência dele. E os pacientes que desaparecem, tudo... existe uma frase muito boa que fala: o cemitério dos derrotados é silencioso. Então, pacientes que não respondem bem à terapia, eles tendem a não voltar para a consulta e eles não ligam avisando, Renato, eu tô desistindo porque você não resolveu meu problema. Quase nunca é assim. Então, e esse aqui é o grande lance da ciência, se você me permite nesse final de conversa. A ciência vai atrás do paciente até quando ele não é aderente. A ciência vai atrás... E o paciente se sente confortável a conversar com o pesquisador. E talvez ele não se sinta confortável de falar com você. E na ciência, quando ele vai embora, ele é reportado no estudo que teve dropout. Dropout. E às vezes o pesquisador consegue ir atrás dele e falar por que ele teve dropout. Entendeu? Então, mas é muito dado sobre isso, que mostra que pacientes que não aderem a tratamento, na verdade, não abandonaram porque não estavam tendo os resultados que eles esperavam. Então, eu fico pensando assim, se eu fosse seu paciente, eu tô aqui de frente pra você, eu queria ser seu paciente, cara. Entendeu? Eu falei, ele é legal, ele é um cara cuidadoso, ele tá olhando nos meus olhos, ele cuida de mim. No final das contas, se não der certo esse tratamento, Renato, eu vou só desaparecer, cara. Eu vou pagar a consulta, eu vou pagar o tratamento que eu te devo e eu sumo.
Eu não viro. Não existe SPC de médico. Não dá satisfação para médico. Isso chama, né, Hawthorne Effect, né, o efeito Hawthorne, que é o paciente não reporta para o próprio médico insucesso terapêutico na maioria esmagadora dos casos. Então, a gente tem vários problemas de vieses aí. Ô, Léo, você deu uma dica de livro, eu acho que para médico, né? Esse livro que você falou. Algum livro para um leigo curioso? Eu tenho, cara. Qual? Eu tenho, cara. Esse é o livro mais legal que eu li na minha vida, chama O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado. Nunca leu? Ah, você tem que ler, cara. É exatamente sobre tudo que nós estamos falando aqui agora. O Andar do Bêbado foi escrito por um cara que chama Leonard Milodinov, se eu não me engano. Esse cara, ele não era para ter vivido, porque a mãe e o pai dele participaram de uma roleta russa no nazismo, dentro de um campo de concentração. E a roleta russa deu errado nos dois, eles não morreram. E ele falou, por causa de um evento aleatório eu nasci. E é um livro que fala sobre probabilidades, cara. Você tem que ler, cara, é muito legal. É um livro que fala sobre probabilidades. Então, a primeira parte do livro, ela é um pouquinho cansativa. Então, você pode até pular, porque não faz muita diferença no final. Mas ele fala como a gente tem momentos bons e ruins na vida, que na verdade são eventos aleatórios, que passar do tempo. Então, ele fala muito sobre essa coisa de regressão para a média. São eventos muito importantes na medicina. E no final de tudo, o livro, ele chega num marco, ele fala assim, então já que tudo é aleatório, então eu vou chutar o balde na minha vida. E não é isso também. Então é um livro que ele começa como probabilidade, ele fala sobre vida. Entendeu? É muito bom. Esse cara, ele escreveu... Ai, gente... ele escreveu o roteiro dos livros do... Lembra do MacGyver? Sim. Ele foi o cara... Esse cara é muito doido. Ele escreveu... Consertava tudo, MacGyver fazia tudo. Isso, ele era amigo do Stephen Hawking. Sim. Ele é físico, tá? Eu tô lembrando, porque tem muito tempo que eu li esse livro dele. Os livros desse cara são fantásticos. Ele chama... em português existe, chama O Andar do Bêbado, tá? Então, assim, quando você... Até uma mensagem pra casa. Se sua vida estiver muito ruim, ela tende a melhorar. E se sua vida estiver maravilhosa, cara, vai dar um salto pra baixo. Entendeu? O seu time pode cair pra Série B um dia. O meu caiu. O Cruzeiro Esporte Clube era um time incaível. Ele era do time dos incaíveis. E ele caiu, entendeu? E eu falei, cara, meus alunos vêm comigo, a regressão pra média vai voltar. Nesse dia de hoje, nós estamos na Libertadores ano que vem. Entendeu? Então é legal ver isso, esses comportamentos humanos. São fantásticos. Esse livro, na verdade, ele serve para todo mundo. E tem algum tema ou um assunto que você mudou de opinião nos últimos 5, 10 anos, Léo? Que você acredita? Talvez o mais emblemático. Cara, minha mãe vai ficar com raiva de mim. Eu queria crer que existia algo superior. E eu carreguei isso muito forte na minha vida por muitos anos. Muitos anos. Eu sou católico. Tá. E eu fui católico. Bom, eu acho que tá lá, né? Que eu sou batizado e tal. E eu perdi meu pai de uma forma muito trágica. Meu pai morreu assassinado e tudo. E eu sempre fiquei nessa cobrança. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Quantos anos você tinha? Eu tinha 29 anos. Foi no ano que eu fui pra Austrália. No ano que meu pai morreu, eu casei e fui pro exterior, no mesmo ano. Foi engraçado isso, porque eu me sentia muito mal. E teve algumas pessoas que passaram por perto de mim e que elas não me pediram para fazer isso. Mas eu conversei sobre o assunto e eu simplesmente desencanei. Falei, Léo, você é ateu? Não, eu não sou ateu. Eu nem sei se eu sou agnóstico. Eu simplesmente desencanei. Eu falei, cara, deixa eu ser um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa, ajudar a galera. Tenta não fazer mal para ninguém. E para com isso. E eu tirei 2 toneladas das minhas costas. E eu acho que eu sou melhor agora do que eu era antes. De vez em quando, eu até falei graças a Deus algumas vezes aqui, de vez em quando eu já me peguei rezando, assim, tá tudo bem. Eu desencanei, porque eu tava brigado com o Papai do Céu, entendeu? Por causa dos negócios que aconteceram com meu pai. E eu desencanei, eu falei assim, cara, eu não preciso ter fé nisso aqui. E muita gente me cobrava, como é que você é pesquisador e acredita? E eu falei, nem eu sei se eu acredito. E eu desencanei, e eu sou de uma família extremamente religiosa. Eu só desencanei. Esse assunto nem passa na minha casa muito. Eu já falei isso várias vezes, tá? Então é tranquilo. E se meus filhos quiserem ter religiosidade, tá tudo bem. Eu acho que a igreja é um lugar legal, é um lugar de paz. Eu me sinto bem. Se você me convidar, eu vou. Mas eu desencanei, cara. Isso pra mim foi um marco na minha vida. Então, assim, se eu desencanei disso,
E eu posso mudar de opinião daqui a um tempo. Se minha fé voltar daqui a pouco, tá tudo beleza também, entendeu? Engraçado, você falou isso, e eu vi um vídeo do Leandro Carnal. Você já viu esse vídeo? Não. É bonito, viu? Vale a pena. Ele explica no canal dele por que ele não acredita mais em Deus. E ele, assim, família, e ele fez toda a formação dele... E ele explica de uma forma e ele dá os argumentos. Depois ele faz um segundo vídeo, que são as pessoas perguntando. Ai, que legal! Quero ver. Perguntas até, às vezes, agressivas, né? Agressivas, imagino. E ele responde de uma forma eloquente e elegante do jeito que ele é. Né? Mas é bonito. Então, cara, a minha maior mudança de opinião nos últimos anos foi isso, cara. E é engraçado, eu fiquei mais suave. Eu tô trabalhando menos, eu tô falando um pouco mais de não pras pessoas pra ficar perto dos meus filhos, da minha esposa, pra cuidar de mim, entendeu? E quanto o dia amanhece, você fala, porra, que dia foda que foi hoje. Eu não fico pensando, graças a Deus. Fala, que legal a oportunidade de eu estar aqui, hoje aqui, cara. Uma outra coisa que mudou pra caramba pra mim, isso é muito recente, cara. Eu brinco assim... Eu ouvi uma frase, eu vi no Instagram solto, assim. A gente todo dia tá pedindo pra morrer mais cedo. Que a gente sempre quer que o fim de semana chega, que chega o Natal. Tomara que não tenha trabalho essa semana pra acabar logo. E você tá só pedindo pra morrer mais cedo, né, cara? Eu parei com essa porra. Então, assim, hoje a minha missão era vir aqui e hoje à noite eu tenho uma mentoria com meus alunos e eu tenho que estudar com a minha filha porque ela perdeu todas as provas que ela tá no Campeonato Brasileiro de Ginástica. E amanhã é outro dia. Eu tenho um plano de longo prazo, é claro que eu tenho. Mas eu parei de ficar... Ai, tomara que acabe logo, sabe? Essa época de fim de ano a gente fica assim, tomara que acabe, tomara... Essa semana é a última semana muito ocupada da minha coisa. Eu não tô nem um pouco preocupado. Eu tô tentando, terapia me ajudou muito nisso. Eu ficava muito ansioso por causa disso. Aí eu ouvi essa frase um dia no Instagram, assim, o cara falando, cara, a gente fica pedindo o dia inteiro pra morrer mais cedo. Eu falei, como é que é isso? O cara me deu um gancho bom, né? E é verdade, né, cara? A gente fica o tempo todo falando assim, tomara que chegue sexta-feira pra gente tomar uma, pra descansar e tal. Eu falei, que descansar, cara? Faz suas coisas. Dá pra descansar no meio de semana também, né? Então, e eu acho que isso talvez seja uma coisa, espiritualidade, alguma coisa, mas eu desencanei um pouquinho. Léo, você sabe que eu vim aqui... Eu falei, puta, hoje eu vou falar com o Léo Costa, eu vou aprender pra caceta, né? Mas eu aprendi muito mais. Que bom, cara. Eu fiquei feliz, ainda mais nesse final, fiquei realmente impressionado com a sua sabedoria e a sua humildade. É o que eu te falei, cara, cientistas especiais, e eu tive a sorte de ter contato com alguns, tem essa aura, tem essa... E eu acho que você tem uma missão muito grande. Que legal, e espero que você continue. Cara, só pra deixar claro, tá? Cientista tem ego pra caramba. E eu acho que os cabelos brancos vão tirando o ego. Eu fui esse cara arrogante, esse cara cheio de certeza. E talvez eu ainda tenha algumas convicções muito fortes. Mas eu acho que o tempo vai fazendo isso, né? Então, assim, eu agradeço. Eu tô envelhecendo de uma forma muito feliz, cara. Entendeu? De falar assim, que legal, cara. Poder mudar de opinião, né, cara? Então, obrigado. Que bom que você gostou. Obrigado, meu velho. Até a próxima. Valeu.